Boa noite, pessoal. Hoje eu vou colocar o título. A gente tem que escrever e fixar, né? Acho que é isso. Espera aí. Hoje eu quero colocar o título, que nem tinha antes, mas agora eu decidi. E aí, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok com a transmissão? Não é fixar como... Ah, isso mesmo. Estão me ouvindo bem? Quem tava na live de ontem? Assistiram a live ontem? Se vocês não assistiram, gente, assistam. Foi emocionante. Eu acho que tem gente nova aqui. Eu decidi fazer do nada, assim, essa série de lives para que mais pessoas possam conhecer aonde elas podem chegar. Para que mais pessoas possam entender o que acontece na vida de alguém que começa a enxergar algo novo, que começa a enxergar a verdade, né? A tão temida e escondida verdade. E eu trouxe ontem uma aluna e hoje eu vou trazer uma outra aluna aqui que a gente está falando sobre a vida delas, né? São pessoas comuns que têm vidas comuns, cheios de desafios, cheios de sofrimento e decidiram escolher algo novo, né? Elas tomaram uma decisão. Hoje eu vou falar com a Noemi, eu não sei se ela já tá aqui. Noemi, se você entrar, você tem que me pedir o convite, tá? Só pra te avisar. Ah, aqui ela tá aqui. Ela está aqui. Cadê? Será que eu excluí, gente? Manda. Ah, aqui, apareceu. Oi, Certo. Vivi. Tudo bem, Gostei inteligência? da sua foto do Instagram, achei bem legal. É foto Eu nova? gostei. É foto nova. Gostei, gostei. Obrigada. Tá passando autoridade, tá bonita, gostei. Bom, essa é a intenção, né? Cada vez mais. Ficou boa, ficou boa. Tudo bem, Noemi? Tudo bem, Felícia, Ai, tudo que bem, graças ao bom Deus. Ô, Noemi, você mora onde mesmo? Palotina, no Paraná. Ah, é Palotina, verdade, você mora na Palotina. Obrigada por ter aceito o convite aí para estar aqui. É, bom, eu estou fazendo essas lives porque para que as pessoas possam enxergar ah, uma nova possibilidade na vida delas também. Porque às vezes as pessoas veem a minha vida transformada e parece que tá uma coisa muito longe. Nossa, mas a Telísia é a Telísia, né? Mas tá muito longe, um nível muito acima. Uhum. E é difícil para as pessoas, agora que as pessoas veem o meu palco, é difícil elas imaginarem o meu backstage, né? Como já foi. Então eu quero trazer pessoas que estão participando do processo ainda, sabe? Que ainda estão vivendo na pele assim essa transformação. Claro que eu também, todo dia eu estou melhorando e buscando a evolução e buscando a transformação. Mas eu queria, porque vocês têm histórias de vidas assim que muita gente está enfrentando desafios e vocês são pessoas que superaram que vocês se superaram, vocês estão vencendo, vocês estão mudando a vida, vocês estão mudando a vida, o olhar, a vida emocional, a vida espiritual, a vida financeira, tudo. Então, eu queria, né, começar te perguntando, que você contasse para as pessoas no nosso podcast aqui, é, da onde você veio, então, o que você estava fazendo, como que você estava, como que eu apareci na sua vida, a Academia Aperon apareceu na sua vida, como que você encontrou e o que te fez tomar uma decisão, né, de entrar na Academia Aperon nesse mar de cursos sendo oferecidos, nesse mar de especializações, né? Por que você decidiu a Academia Aperon?
e como você está hoje, né, aqui dentro. Então, pode falar. Então, eu tinha feito graduação em terapias integrativas e complementares. É, o motivo todo, se eu falar assim que foi só por causa da minha vontade de ser uma terapeuta, isso é 50% só. É assim, eu vim de uma vida muito difícil, eu tenho diagnóstico de depressão desde os 14 anos de idade, desde os 14 anos de idade com remédio, depois parou com remédio, aquela coisa toda, cresceu, passou por todas as fases da vida lá que tinha de passar, sem muita instrução, né? Porque eu vim de cidade muito pequena e a família já a família mais tradicional, mais reservada e tudo. Foi tudo muito difícil, assim, nesse âmbito até de educação, sabe? Eu me formei no ensino médio já com 20 anos de idade. E eu me formei e casei. Então, assim, quando eu fui pensar em fazer uma faculdade, eu já tinha mais de 30 anos de idade. Que foi uma coisa que eu e meu esposo falou, não, a gente tem que fazer. Ele foi, fez primeiro e depois eu decidi fazer também. E eu vinha dessa depressão desde os 14 anos de idade, sobrevivendo aos trancos e barrancos, psiquiatra, psicólogo. E eu vi que não estava funcionando psicólogo. Daí eu fiz uma terapia com uma terapeuta, que ela não tinha formação em psicologia, mas ela era uma terapeuta. Ali eu tive o primeiro contato com as terapias, sabe? E nesse primeiro contato, eu vi que coisa que eu tentei anos com a psiquiatria e com a psicologia não estava ajudando, não estava melhorando. Em uma sessão com essa terapeuta, mudou tanta coisa já em mim, sabe? E então eu falei, nossa, tem um caminho aí, tem uma coisa aí. Só que foi aquela coisa assim, aquele alívio momentâneo, instantâneo, aquela magia instantânea, e depois, tá a vida acontecendo, porrada atrás de porrada, a depressão não foi embora, e eu fiz a graduação de terapias integrativas e complementares, depois eu fiz psicanálise, depois eu fiz medicina germânica, né, que tem ali um contexto que entra constelações, essas coisas todas, aí eu entendi tudo aquilo, comecei a atender. A sua faculdade foi do quê? Você fez a faculdade? Fiz faculdade, fiz Psicologia. terapia. Não, fiz terapias integrativas e Ah, complementares. terapia. Ah, tá. Fiz. Só que daí eu quis ir para esse lado do emocional aí. Daí eu fiz a psicanálise. Entendi. E da psicanálise eu passei para a medicina germânica, que engloba os sintomas físicos do corpo e mistura um pouco da constelação familiar. E era muito interessante. Era super interessante. Só que eu comecei a atender, tinha resultado, recebia feedback, mas e eu? Eu estava às traças. Eu me sentia uma impostora. Porque eu atendia e recebia aquilo. Nossa, transformou meu dia, eu dormi bem, eu tô leve, e eu tava, ó, por dentro. Quando eu assim, não posso engravidar, né? Meu sonho sempre foi ser mãe, e no decorrer não pude, de tudo descobri que não podia engravidar e tudo, e eu engravidei sem esperar, porque eu já tinha aceitado que não ia engravidar mesmo, e eu engravidei. E isso foi um milagre da minha vida. Eu falo assim, sorrindo, porque foi um milagre da minha vida, sabe? E foi muito bom, foi muito assim, foi uma felicidade muito grande. E a gente já correu, fez ultrassom, ouviu o coraçãozinho, eu falei, o meu milagre chegou, e foi aquela coisa toda. Comprei a lembrancinha para dar para a família, para contar para o pai, para a mãe, sogra e sogro, aquela coisa toda, aquela euforia toda. E de repente, no próximo ultrassom, né, não tinha mais batimento. E aquilo desabou o que tinha para desabar. O resto foi ali. O resto da Noemi foi ali.
era um misto, né? Um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu estava extremamente alegre pelo milagre, eu estava extremamente triste, porque Deus me deu esse milagre que eu pedi tanto e ele levou de volta. Então, assim, esse foi o ponto de partida de tudo, assim. Porque daí eu caí a depressão virou a um nível extremo. Daí atacou as crises de fibromialgia. Eu já não conseguia atender mais. Quando eu atendia, eu saía muito mal das sessões. E eu busquei outro curso, fui fazer esse outro curso. E na loucura, assim, sabe? Eu tenho que funcionar, alguma coisa tem que dar certo na minha vida. E eu tive que parar esse curso. Porque acabou. A depressão ali acabou com tudo. Eu não levantava mais da cama, meu cabelo era bem comprido, eu tive que cortar bem curto, porque eu não conseguia mais cuidar. Acabou tudo. De uma pessoa que era super ativa, ajudava pai e mãe, socorria um daqui, outro dali. Eu parei até tinha dias que era difícil tomar banho, tinha dias o cabelo eu tive que cortar, porque eu não conseguia cuidar. Então eu parei tudo. E ali cortou tudo. o cabelo porque não conseguia cuidar do cabelo. Não conseguia cuidar, não conseguia. E nisso, eu acho que eu atendi até março, abril, por aí. Daí eu parei com tudo. Parei Isso com foi quanto tempo atendimento. atrás, mais ou menos? Quanto tempo atrás? Que foi escada abaixo mesmo, assim, que deu aquela... que a porrada foi mais forte. Foi 2024, por aí, 2023. Agora, recente. Recente. Que daí eu não consegui mais segurar. Porque eu acho assim, você consegue segurar as pontas quando você já tem uma estrutura emocional para aquilo. E eu não tinha estrutura nenhuma, eu aguentava na birra, na teimosia, mas eu não tinha estrutura nenhuma para isso. Então, assim, e daí eu perdi o meu bebê em outubro, minha prima morreu de um acidente muito grave em junho, bem no mês que meu bebê ia nascer, e foi aquela coisa toda, sabe? E eu caí de cama, e ali só foi, sabe? Eu parei, eu tinha começado um curso, porque eu achei que esse curso ia me trazer mais. Eu achava assim, que era falta de conhecimento, não tinha conhecimento suficiente para atender. Porque se eu estava atendendo e as pessoas saíam felizes e eu saía cansada, pesada, e sentindo, poxa, tá falando que eu tô fazendo por ela, mas eu não tô fazendo nem por mim. Como que eu tô ajudando ela com a crise de ansiedade dela, que ela falou que ela dormiu bem, que ela saiu bem nos estudos e tudo, que a outra, eu já cheguei a atender terapeutas que estavam iniciando, sabe? E falando, nossa, depois do atendimento, com você eu consegui atender e foi muito bom. E eu, as traças. E eu desisti. Eu simplesmente desisti, porque ali naquela altura eu já não estava conseguindo atender mais, porque eu estava passando mal depois dos atendimentos, já começou a virar uma coisa física já. Já não tinha mais condição financeira para nada, porque o gasto com medicamento triplicou. Os remédios não fazem efeito, toda vez vai para o médico, vai para outra, aumenta a dose, muda o medicamento, e eu tava no fim. Assim, no fim, já... Eu não tinha esperança mais, sinceramente. Não tinha, já tinha acabado ali. E eu lembro que não sei o que deu, eu já te segui há muito tempo já. Eu imagino que tem pelo menos uns 2 anos ou mais que eu te siga. E eu falo, mas poxa, que mulher inteligente. Eu falei, essa mulher já pode estar mentindo, gente. Como? Não tem problema. No começo eu queria bater boca. Daí tá. Daí a gente... Não sei o que deu, sinceramente, eu não sei o que levou que eu conversei com você no direct, e do direct a Pri me chamou, eu não tinha com o quê, você não tem noção. Eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha nada de renda, eu tinha parado totalmente os meus atendimentos, não tinha mais Instagram de atendimento, não atendia mais de forma alguma, não tinha nada. E tudo que fazia era só para remédio. Tinha acabado ali, sabe? E quando a gente conversou e tudo, o dinheiro que eu tinha era para uma consulta com o psiquiatra. O dinheiro que eu tinha era isso. E eu falei, tá, eu vou. Teve épocas melhores que dava para mim ter feito, e eu não fiz. Só que eu tava num desespero tão grande e alguma coisa acendeu no meu coração que era isso, que tinha que ser isso.
Porque o jeito que você falava da psicoterapia com essa questão da religião é muito forte, essa questão da fé é muito forte, muito importante para mim. E tinha alguma coisa aqui dentro que eu precisava dar um jeito de fazer florescer, e eu já não tinha mais com o quê. Eu não tinha mais com o quê. E foi quando eu entrei na formação. Quando eu entrei na formação, eu ainda demorei. Eu assisti as 2 primeiras aulas que você recomendou, fiquei assistindo e assistindo quando eu conseguia, mas eu ainda assim fiquei muito assim. Era muito forte para mim, era uma Muita coisa informação. muita informação, era uma coisa totalmente nova, então eu ainda estava muito mal. Então, o que acontecia? Eu ia assistir um pedaço da aula, deitava e ficava com aquilo na minha cabeça, ficava. A aula, eu não lembro o nome da aula, mas a aula que fez eu levantar da cama e a dor que se dane e voltar a correr atrás das coisas foi a aula que você falou sobre a ansiedade, que a ansiedade era o medo, né? E a depressão era a revolta com a realidade. Sim. E nisso daí, fez... Cara, eu tô assim porque eu tô com raiva de Deus. Poxa vida! Ali estralou. Eu falei, não, tô num lugar completamente errado do que eu achei que eu tava. Eu achei que eu era uma pessoa de muita fé, que isso que eu tava passando era tudo uma aprovação de Deus, que aquele sofrimento de muito, ai, tadinha, sabe? Aquele encolhimento, você fica com o papelzinho de vítima ali, porque a humildade que você alimentou na tua cabeça é de que a humildade é você se rastejar no chão, abraça o sofrimento, faz um altarzinho para ele e fica ali. E eu falei, então tá. E daí foi quando eu comecei. O que eu conseguia ir estudando, eu ia estudando e anotando, e aquilo ia mesmo que eram poucos trechos, assim, sabe? Às vezes não, porque as aulas são grandes, não são 30 minutinhos de aula para explicar. Não, é aula, preguiçoso não faz. Não faz. Preguiçoso não faz. Então eu assisti um trecho e eu ficava com aquilo, pensando, ficava meditando naquilo, e aquilo foi me trazendo, nossa, existe Noemi antes da Telísia e Noemi depois da Telísia. O meu esposo falou assim para mim, você é outra pessoa. Seu esposo falou isso? Falou, porque a gente, assim, eu tinha chegado num ponto que eu não saía mais de casa. Para mim ir no médico, que era a única coisa que eu fazia para sair de casa era ir no médico. Então, quando eu ia para o médico, eu tinha que ir dopada já, senão eu tinha crise, tinha que voltar para trás, tinha que parar o carro, internar. Era um horror, não era vida. Não era vida. E eu estava super medicada. E aquilo não mudava, não melhorava. Cada vez ia aumentando a dose do remédio, mas a minha vida não tinha mudança. Eu já estava vegetando com tanto medicamento. E não tinha cura, era tudo paliativo. Era tudo paliativo. E foi aquilo, tá? O medicamento, esse medicamento da depressão, da ansiedade, tá? Que vai mexer na serotonina, vai mexer em não sei o quê, mas eu precisava de um remédio para minha alma. E o remédio era o quê? A verdade. O remédio para a alma que eu precisava era a verdade. Que eu achava. Você acha. Você cresce ouvindo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Beleza, lindinho. Mas e daí? Como que você põe isso na sua vida, né? Então foi isso. E foi muito, muito bom para mim, porque me mudou muito, sabe? Eu tinha muito isso, que você tem que amar as pessoas, tem que amar apesar dele. Tem que amar apesar dele. E hoje isso foi tão grandioso na minha vida que eu falo assim, eu posso amar apesar de. Eu posso amar apesar de. Porque eu tenho isso comigo. Eu posso dar o que eu tenho. E eu reconheci isso. Eu encontrei isso graças a você, né? Então, assim, eu te falei no final do ano, né? Que você foi a pessoa mais importante da minha vida no ano passado. Porque, assim, foi, tipo, parar o velório e levantar do caixão. Realmente foi isso. Realmente foi isso. O meu encontro... às vezes fala, nossa, mas parece até bajulação. Gente, mas se vocês sentissem o que eu sinto, se vocês... Porque, assim, às vezes meu corpo tá doendo tanto, por causa que a doença continua. Meu corpo tá doendo tanto, mas eu não tô deitada na cama mais. Eu não tô encolhida em posição fetal. Eu vou lá, eu vou fazer nem que for devagar, eu vou estudar nem que for de pouco, eu vou atender. Eu atendi no Natal.
No Natal eu atendi. Entendeu? É. Eu falei, não, louvado seja Deus, já perdeu muito tempo. O prejuízo já tem, bora correr atrás do lucro agora, né? Que evolução. Então, assim, Nossa. foi para mim, foi. Ah, eu falo que foi preparação de Deus mesmo, porque eu acho que Deus viu que eu não ia aguentar. Ele viu que eu não ia aguentar, eu não ia. Porque assim, É. a gente fala até, fala por cima o que aconteceu, mas são muitas coisas que a gente traz desde muito pequena. E quando a gente tem estrutura, a gente faz. Mas e quando a gente não tem estrutura, a gente tenta fazer e a gente é igual sempre tem aquela frase, né? Aquilo que você não elabora se repete, né? Então, É. sempre foi essa repetição. Agora, sim. Então, assim, eu fico muito feliz. É, eu falei para você quando eu comecei a fazer, quando eu assisti a primeira aula, assim, eu falei assim que foi o único curso que eu vi na internet que valeu a pena comprar, porque eu já me decepcionei tanto, sabe? Porque você fica naquilo, procura uma coisa, procura outra, e eu procurava sempre para as pessoas, para me capacitar para as Aham, pessoas. aham. Era um movimento externo, sabe? Vou me capacitar para ajudar as pessoas. E eu não entendia, eu tinha tanta informação e eu não entendia que o processo tem que ser de dentro para fora. Eu Sim. só vou conseguir ajudar se eu tiver com o que ajudar, se eu tiver bem para ajudar. Então, Sim. assim, para mim, Nossa. eu acho que eu sou até suspeita em falar, né? Porque para mim foi a evolução da vida, foi a cartaz da vida, catarse da vida. Que legal, cara, que legal. Então, você encontrou o que você estava buscando, você encontrou suas respostas, você encontrou o que você Muito mais, buscava. muito mais, muito mais, assim. Ao mesmo tempo que é tão simples, é tão complexo, mas é tão alcançável. É, é, Complexo, mas é simples, é tão complexo, mas é alcançável, é. sabe? Assim, porque assim, eu seguia já o Ítalo há algum tempo, mas o jeito que ele falava, um psiquiatra, né? Porque o Ítalo acho que é realmente psiquiatra, ele é o doc, né? E daí, cara, na minha cabeça aquilo era incapaz. Para mim, não, isso não vai entrar nunca na minha cabeça. Tá Eu não vou longe. eu não vou absorver o conhecimento desse daí nunca. Então, assim, e na sua formação, não, na sua formação, se a pessoa entra com vontade, ela vai aprender, ela vai sair Entendeu? transformada. É, E, assim, e o que eu falo até para o meu marido, não é só uma formação para quem quer ser psicoterapeuta, para quem quer ajudar as pessoas. É uma formação para quem quer ser bancário, para quem quer ser pastor, para quem aham, quer ser para freira, para o dentista. Se a pessoa ela quer ter uma transformação na vida dela de intelecto, espiritual, de saúde emocional, é a sua formação. Daí fala, ai, mas tem tantas outras. Fala, meu filho, eu achei tudo que eu precisava, não preciso de outra. Não tem essa. Dá licença. que legal, cara. E sabe o que eu achei legal? Que você não precisou pensar muito, né? Você falou comigo no direct, falou com a prima, marcou a reunião e fez e entrou também, né? Você, Para mim tipo, também foi. Eu não sei, é o que eu falo né? para você, eu não sei, porque eu não tinha condição nenhuma. Eu não Pois estava assim, é. dispondo do dinheiro naquele momento, É, sem trabalho nem nada, nem dispondo de saúde para estudar, porque eu estava já parada e de cama há mais de um mês. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. O que eu falo, foi o mover de Deus. Tipo, ele é, sonhou, vai ter que dar certo, deu, vai ter que sabe? dar. E foi a minha salvação. Foi a minha salvação, Ah, porque eu já vinha num sofrimento emocional muito grande já desde, desde que dos 19 anos para frente, foi só pancada e não saber como lidar. nossa, Falei, não é possível nossa. que é só isso, não é possível que seja mais. Gente, não é possível, né? O negócio não é tipo, cara, que legal. Não, que legal, assim, porque tem tanta gente que coloca empecilho, principalmente o empecilho financeiro, né? Ai, não tenho dinheiro. Ai, eu já conversei com muita gente aqui, muita gente, né, na entrevista, igual eu fiz com você, né? Muita gente que. A coisa da neurose, né? Ela mente para ela mesma que tem o empecilho do dinheiro, né? Mas Sim, assim, o que eu falo, as pessoas que eu valorizo são essas pessoas que encontram a solução.
para o que elas querem, não que elas colocam um obstáculo. E você, eu vejo muito de como foi a Telisa no passado também, quando eu ainda não era terapeuta. Eu falei, cara, como que eu vou pagar? Não sei, foda-se, eu vou dar um jeito, entendeu? Eu também não era. Eu já fiz algumas sequências nos stories com um print do meu R$ 0 no Banco do Brasil em 2020. R$ 0. É aquela coisa, a gente acredita na gente e a gente acredita em Deus, né? A gente acredita na gente também. Então, nossa, assim, parabéns, cara, pela sua decisão. Parabéns, porque, né, existe aqui a ferramenta, né, o que a Telise está entregando, existe Deus agindo e existe o seu querer, né, o seu sim. Então, né, o parabéns pelo seu sim. E você falou que você já atendeu ali em dezembro, agora você já está se sentindo mais capacitada para voltar a atender, sem aquela coisa do impostor. Tá ótimo, assim. Tá assim, não, porque quando eu terminava as sessões antigamente, eu já terminava passando mal. Aquele peso no peito, aquela sensação muito dor muito forte no estômago, sabe? Então, até porque eu até tive que parar mesmo. Dessa vez, não. Tipo, agora que eu faço algumas reuniões assim com pessoas da igreja, mulheres da igreja, né? Já vinha fazendo isso. Daí, quando foi em dezembro, eu decidi voltar a atender. E eu comecei a atender. E eu falei, não, eu não vou parar, é isso, eu voltei agora, daí, como eu te falei, até no Natal eu fiz atendimento, sabe? E foi muito bom, porque eu consegui entregar, sabe? Eu consegui sentir que era isso, sabe? Sim. Sentir que era isso. E sair grata a Deus da sessão. Sair grata a Deus por ter sentido ali que ele dirigiu, que ele estava comigo. Porque a intenção do terapeuta é aquilo, é ajudar. A minha intenção foi porque eu passei por tanto sofrimento e eu não encontrava como, nem maneiras, nem nada, que eu falei, se tem uma maneira, eu vou aprender e eu vou passar adiante, eu vou fazer sim disso minha profissão. Porque eu pagaria para uma pessoa me ajudar desse meu sofrimento. Aham. Como eu paguei muitas que não me ajudaram. Então é isso. E eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus mesmo, porque eu sei que foi um movimento dele, né? Sim. Porque eu já te segui há algum tempo, eu cheguei a conversar com você no direct, você falou isso daí da tua cabeça é neurose, você falar que você quer fazer e você não faz, isso é neurose. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer um negócio desse? E tava numa situação muito melhor do que a vez que eu fiz. E tava numa situação 1000 vezes melhor. Olha só, é. Porque não estava tão doente, não estava gastando tanto com remédio, não estava tão apertada financeiramente. E daí foi aquilo, foi Deus, assim, foi, você fala assim, ai, parabéns para você e tudo, né? Foi meio que na loucura mesmo, assim. Eu confiei em você, no seu potencial, que você poderia me entregar, e confiei no agir de Deus que fez. Eu falei, não, se não for para dar certo, na hora que a gente fazer essa entrevista aí, ela vai falar, Noemi, você não se encaixa nesse perfil. Eu vou. Eu ainda lembro, eu fiquei com vergonha, porque quando a gente foi fazer a entrevista, eu mal consegui pentear o cabelo, eu não passei um pó, eu não tava com a roupa, acho que eu tava com pijama, eu só levantei e liguei o celular na hora e fiz, sabe? Depois eu falei, meu Deus do céu, eu admiro tanta mulher, é o jeito que eu fui falar com ela. Mas agora tudo é uma história de superação, né? Uma história do mover de Deus, né? E pensa que é só o começo, né? O melhor de tudo é que é só o começo, né? Você tá há quanto tempo na formação? Vai dar um ano já ou não? Eu imagino que vai dar uns 9 meses por aí. 9 meses, né?
Então pensa, você ainda tem coisas para você estudar. Eu ainda quero dar mais aulas lá. Ainda tem. Você tem acompanhado as supervisões de caso que Sim, ficam sim, sim. gravadas? Você tem Uhum, acompanhado? Né? uhum. Então ainda tem muito mais coisa para você aprender e praticar. Então é só o começo da sua jornada. Sim. E você tá divulgando no seu Instagram? Você tá com o Instagram já focado mais nisso ou não? Eu acabei de fazer, eu fiz em dezembro um Instagram, mas tá meio às traças ainda, porque é uma coisa ainda que eu não tenho muita habilidade com isso. Então eu vou tentando lá, vem alguma coisa na Ah, minha cabeça, alguma coisa da formação me traz uma inspiração, alguma coisa. Daí eu vou, mas não tá nada estratégico, sabe? Não tem nada estratégico ainda. Os meus pacientes, os meus clientes ainda são no boca a boca, ainda pelo tá. Instagram tá mais no boca a boca, mas eu tô super feliz e, nossa, pra mim tá Nossa. ótimo. Mas se você for pensar na pessoa que o ano passado não tava nem dando conta de se cuidar direito, né? É. Não, Igual. pode falar, pode falar. Eu sempre, assim, eu sou melancólica, né? Acho que já deu pra perceber, eu acho. Mas, assim, tudo era uma catástrofe, né? Tudo era uma catástrofe. Daí você imagina uma pessoa que é melancólica já e já não tem nenhuma sabedoria, não tem muita sabedoria emocional. Então, assim, eu fico vendo hoje, eu conversei com a Pri, eu falei, Pri, a minha avó tá muito mal e a gente tá pensando de ver ela em outra cidade, não vai dar para mim fazer a live. E daí a Pri falou, não, vamos ver, tananã. E daí depois aconteceu que não deu para mim ver minha avó hoje, né? Hum. Se fosse Noemi antes, isso daqui ia ser um pranto, um berreiro, um chororô. Não ia acontecer, minha amiga, não ia, não ia. Então, assim, eu fico muito feliz por isso, por esse equilíbrio emocional. Nossa, consegui sair, consegui conversar com as pessoas, consegui ajudar. Eu não sei, Nossa. né? Eu acho que eu não tenho tatuagem, né? Pra mim não é uma coisa, mas se eu fosse fazer uma tatuagem, seria a Peiron Academia ou PP, sabe? Se fosse, porque. Ah, não, a tatuagem tem que ser alguma coisa que faz sentido, tá aí. Tá aí. Então, Nossa, cara. não, eu só tenho a agradecer, Delise. Sério, às vezes parece até bajulação, mas eu sei aonde que eu tava. Eu sei É, onde eu tava. E às vezes falando, as pessoas falam, mas não é possível, mas que a gente que passou, quem passou sabe, quem passa a sabe? transformação. É, Então, eu só tenho a agradecer a você e a Deus por ter colocado você no meu caminho aí, por Deus ter preparado que por uma, não sei, por uma força que eu já não tinha mais, uma coragem que eu já não tinha mais, nossa. fazer parte Olha. disso. Quem olha pra você agora aí, toda bonita, elegante, não dá pra imaginar mesmo você numa cama, deitada, sem conseguir pentear o cabelo, sem conseguir tomar banho. É difícil mesmo, assim, né, no nosso imaginário. É igual você falou, né? Às vezes para as pessoas é meio exagero, mas eu passei pela transformação. Então, só você sabe onde você estava, né? Da onde você veio, assim. Então, às vezes para quem tá de fora é meio exagerado assim, mas quem sentiu na sua pele, né? Você e Deus, sabe? Às vezes eu acho, não, eu tenho certeza que Deus permite a gente passar por certas coisas para quando ele sabia, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas antes mesmo de existir no mundo físico, ele sabe. Então ele sabia que isso daqui ia estar acontecendo. Para ele não é novidade nenhuma. E eu acho que ele permite a gente passar por tudo que passa, porque às vezes a gente em consultório vai receber coisas que vai ser para outras pessoas vai ser impossível acreditar naquilo. Vai ser Exatamente. impossível achar que aquilo é verdade, que aquele sofrimento é tanto. É. Porque quando você tem a maturidade de ver que a pessoa tá naquele sofrimento, porque, igual eu tava, né? Fez o altarzinho ali pra dor e ficou cultuando, mas ela ainda não chegou ao conhecimento, sabe? Ela ainda não Aham. teve amadurecimento. Para ela é legítimo aquele É sofrimento. legítimo. Para ela é legítima aquela dor. Por mais É. que a gente já saiba que aquilo dali tem uma saída, tem uma solução, tem uma cura,
para aquela pessoa ali é o fim do mundo. Ela só está enxergando aquilo. Então Deus permite a gente passar para que a gente tenha essa humanidade dentro da gente, sabe? Para que a gente olhe com amor, saber que não, eu já estive ali, minha mãe já esteve ali, fulano que eu amava já esteve naquele lugar, então eu vou acolher e eu vou usar o melhor de mim, que Deus me dá ali como ferramenta, que Deus está me preparando para, de alguma forma, o que depender de mim, para entregar para essa pessoa, para ela sair desse sofrimento, para ela ter uma vida melhor, para ela ter uma vida mais leve, eu vou fazer. Porque eu sei que também é possível. Sabe como é que é? Isso. É isso. É o tal do é possível, entendeu? Né? Cara, é possível você sair de um estado de estagnação, de paralisia, de ver, de não levantar da cama, de ver tudo ruim, de achar tudo péssimo, para um estado de estar plena, levantando, trabalhando, feliz, maquiada em, sei lá, 6 meses, digamos assim, né? É uma coisa muito forte isso daí. É um poder muito grande de enxergar a verdade, né? O poder de você se instalar no O real. mundo não para. O mundo não para. O sofrimento, a dor vai vir, a decepção vai vir, a Exato. frustração vai vir. Não tem como, não para. Só que a partir do momento que você decide que aquilo dali não dá mais e que você tem essa consciência, não, que tem um caminho e eu vou buscar esse caminho, então, assim, tudo se torna possível. Tudo se É, torna possível. O sofrimento é igual você falou. O sofrimento, ele é opcional. A dor, não. A dor é a dor é inevitável. inevitável. O sofrimento é opcional. Então, assim, se eu sei comigo que eu saí dessa, eu vejo minha condição e eu saí dessa, então eu sei que qualquer pessoa pode sair. É igual a questão da salvação. Igual a questão da salvação. Se Jesus Cristo salvou eu assim, desse jeito, quem sou eu para falar que fulano não vai? Uhum, uhum. Então, assim, chega a ser até para as pessoas assim que começam a ter contato com isso agora, parece até que fala, poxa, fulana acredita em conto de fadas, tá? Assim, parece assim, a louca do conto de fada. E tudo nessa vida tem solução. Tudo nessa vida. Ai, a louca, a louca. Mas tudo tem solução. Não, mas que louca. Mas é desse jeito. A gente passa, quando a gente passa, que a gente vê que passou, que a gente não acreditaria que passaria, e a gente saiu do outro lado muito melhor do que entrou. Daí você vê que. Nossa. Não, e essa sensação de você poder olhar as pessoas em sofrimento e saber que quando elas quiserem, que elas tomarem a decisão que isso vai ser delas também, que esse sofrimento vai ficar para trás, que as porradas da vida vão continuar vindo, mas agora é outro modo de lidar, é outro modo de enxergar, sabe? Chega um ponto que você fica vendo assim, se você tá com tanta fé e você enxergou chega um ponto que você enxerga a verdade, enxerga a realidade assim tão minuciosamente que quando vem a porrada você fica assim, como será que Deus vai fazer dessa vez para mim, hein? Essa foi boa. Eu vou ficar aqui, tô vivendo. Essa Isso foi é, boa. isso é muito bom, isso é muito gratificante, eu acho que é o mais perto que a gente chega da plenitude nessa terra que eu acho que é isso. Cara, eu também acho. Nossa, cara, eu também acho. Olha, isso que você falou agora é muito verdade. Que quando a gente está nesse nível de esse nível de plenitude, né? É difícil achar uma palavra, né? Não sei, felicidade, plenitude, consciência. Mas quando a gente chega nesse nível, é bem isso que acontece mesmo. Tipo assim, acontece uma merda, a gente já sabe que vai sair. A gente já sabe, não tem, assim, a gente já sabe o final. Mas a gente fica assim, às vezes eu falo assim, ai Deus, eu sei que vai dar certo. Mas vamos acelerar, passar a fase? Eu sei que tem um final feliz, mas vamos dar uma acelerada aí. Mas é verdade. E A é um gente... conjunto. Pode falar, Noemi? Não, é que eu, assim, essa parte, assim, do... Porque aí eu já sei... Bom, a gente sabe que Deus pode mover tudo, né, de todas as Uhum. maneiras possível. Daí tem a parte física, que você ouve uma coisa, ouve outra, mas você sabe que Deus pode todas as coisas, mas a parte, assim, que me pega muito, assim,
que eu acho que me transformou demais, foi porque eu tinha um medo da morte que você não tem noção. Eu estava na pior fase, no pior momento, eu tinha muito medo da morte. Muito medo da morte. E a coisa que internalizou dentro de mim foi: a morte é só mais um modo de solução desse negócio todo. Então, assim, por quê? Tudo é solução, não é? Se der certo, vamos supor, Deus me livre e guarde, né? Uma pessoa lá, uma doença terminal e não tem mais o que fazer, pode acontecer um milagre, quanto a eternidade, que acabou o sofrimento, acabou dor, acabou preocupação, acabou boleto. Então, não é? tudo tem solução, mulher de Deus. Tudo, Gente, tudo. Então, eu acho isso, é trazer para as pessoas isso, para elas enxergar a verdade de tal modo que a morte é só um caminhozinho daqui e dali. Tem muita coisa para viver, muita coisa boa, muita coisa para superar, muita coisa para a gente evoluir, mas e daí? Se chegou ao fim, ao ponto, mas eu não alcancei isso, eu não alcancei aquilo, eu não alcancei aquilo outro. Poxa, mas a eternidade é tudo para alcançar, é tudo. Não tem nada que compense isso. Tem pensando, vai lá, tá milionária, vai tá indo pro dentista de jatinho. E ainda que a gente viva 500 anos, não dá para trocar isso pela eternidade. Então tá tudo solucionado. Tá tudo solucionado. gente, Não que a gente não vá sofrer essa carga, né? Você vai ter a sua ansiedade ali, o seu problema para resolver, sempre vai ter. Você vai ter que lidar com a morte dos seus, você vai ter que lidar com a doença, daí a gente, né? Não vai fingir que nada disso vai acontecer. Só que o modo de lidar, que é olhando para a verdade, olhando para a realidade, olhando para o Deus Altíssimo, isso tudo é o pó. eu É o pô, pó. É o pó. nossa, E isso dá Noemi, uma força muito grande para a gente continuar. Por que não continuar? Por que não fazer? Porque, Telísia, isso daqui seria impossível para mim há um tempo atrás. Porque eu era tão autorreferente, achava que era humilde, mas era tão autorreferente. Jamais eu botaria a cara num negócio desse. a live? Você diz fazer a live? Não esquece. Não faria. Não faria. Eu achava que eu era humilde, e a resignada. Eu só era autorreferente. Problemática no último, cheia de neurose. Menina, não, se eu transformei, se eu consegui essa transformação, qualquer Meu um. Deus. Basta querer, basta querer. Nossa, Noemi, assim, parabéns pelo nível de consciência que você chegou, porque deu para ver que você está vendo, deu para ver, você está vendo as coisas como elas são. Parabéns, entendeu? Obrigada, eu Você que está vendo as agradeço. coisas, você Eu está que vendo as coisas como agradeço. elas. Nossa, é um privilégio, assim, nós. Eu vou falar que é o pessoal da academia mesmo, porque quem tá de fora não tá vendo assim. Nós temos o privilégio de ver as coisas como elas são. Nós somos assim, privilegiados. A gente tem que agradecer a Deus. Eu me esqueço também, tá? Tô falando eu me esqueço. É uma graça, entendeu? Ele chama bastante gente, mas nem todo mundo atende, tá? E então, assim, é uma graça do chamado, aí junto o nosso querer de dizer o sim, né? Querendo ou não, a gente disse um sim. Ontem eu falei isso na live também. Eu falei, cara, nós dissemos sim a uma missão. É como se tivesse assim, ó, tem uma guerra. Uma guerra. Aí a gente recebe a convocação. Puta, e agora? Vou pra guerra ou não? Sim ou não? Entendeu? E nós somos pessoas que estão dizendo assim, né? E para dizer sim, para você ir para uma guerra, meu filho, tem que se capacitar. Vai ver o treino do pessoal lá sei lá, Força Armada dos Estados Unidos. Vai ver o treino para você ser alguém do BOP, do Rota, sei lá. Cara, é treino. Se a pessoa não se treinar antes, se a pessoa se eles não passarem lá por aquelas tarefas lá, eles não vão conseguir dar conta da missão, né? Eu vejo muito isso. Talvez, não sei se você me vê no Instagram, mas no Instagram eu venho tentando combater muito isso, essa coisa do.
o terapeuta das abordagens, o terapeuta das técnicas, o terapeuta que tem que seguir o protocolo, o terapeuta do certificado, o terapeuta. Cara, cadê o terapeuta que quer a transformação? Cadê o terapeuta que quer o conhecimento? Cadê o terapeuta que quer a sabedoria? Sabe? Eu vejo, felizmente eu vejo isso nos meus alunos. Felizmente, os meus alunos são aqueles que estão meio que foda-se o que vem depois. Primeiro, conhecimento. Depois eu vou colher os frutos daquilo que eu conheci, mas eu quero sentir essa transformação. Então, eu venho tentando já há algum tempo combatendo essa, vamos chamar de superficialidade. Eu acho que uma superficialidade da psicoterapia, da terapia, que está todo mundo preparado aqui. A gente escolheu se aprofundar. A gente escolheu, não, tira todo esse ruído, tira tudo isso aqui, vamos nos aprofundar, vamos descer lá nas profundezas do ser humano, nas profundezas da realidade, e vamos descobrir o negócio. E por que ficou fácil, né? Você falou, isso que você falou, Thaís, é muito fácil, ao mesmo tempo que é uma coisa profunda, mas é simples. É profundo, mas não é complicado. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela falou que você descomplica a forma de fazer psicoterapia, você descomplica o autoconhecimento, você descomplica, porque assim, né, como eu te falei, já muita gente eu conversei aqui, então teve gente que já fez muito curso, inclusive da bolha, digamos assim, né? Muita gente que já fez esses cursos mais filosóficos, cursos da verdade, tá? Cursos da Santo Tomás de Aquino, cursos sobre Santo Agostinho, sei lá, todos os cursos. Tem muita gente que faz curso do Olavo, muita gente que faz curso do Padre Paulo Ricardo, do Ítalo, mas a pessoa não consegue trazer aquilo para o dia a dia dela, para o mundo real dela. Então ela fica com aquela nuvem de conhecimento aqui. Eu entendi os temperamentos, eu entendi as camadas da personalidade, eu entendi, mas e o tete a tete aqui, né? E o mundo real? Como é que fica, né? Fica só na cabeça, né? Muito conhecimento. É igual das formações que eu fiz anteriormente. Era muito interessante. Porque lá, o que a minha mãe passou na minha gravidez, por eu ser a primeira, a segunda ou a terceira filha, porque o abuso que a minha avó passou, e por essa coisa, por essa humilhação que eu passei na infância, por essa traição, por esse abandono. Chegar era poético. Só, aquela coisa assim, parece uma, sabe, assim, se forma, faz tudo tão sentido. Tá resolvendo no quê? No que isso está resolvendo? No que isso está mudando a minha vida? É um monte de conhecimento, é um monte de coisa muito interessante, mas eu só preciso olhar para a verdade, eu só preciso olhar para a realidade, porque se eu ficar olhando para isso, faz muito sentido, é verdade, funciona para muita gente, sim, fez sentido para mim também naquele momento, fez, mas não trouxe solução. E é necessário, sim, é necessário um movimento de solução, de resolução. Não só de você entender a coisa. Não só de... Porque assim, os seus traumas de infância viram uma justificativa. Eu sou muito a favor disso. A pessoa sofreu na infância, ela teve uma infância difícil, abandono, N coisas que pode acontecer de horrível em qualquer cenário. Tudo bem, passou por isso, é terrível, é horrível, e daí você fala para a pessoa entende, é mesmo, e aquilo vai servir de muleta, porque eu não tô ganhando dinheiro, porque o meu pai me bateu lá, ou a minha avó, sabe? Não é menosprezando, mas é falando da verdade. Da verdade. Então, se você ficar procurando no passado, se você ficar só procurando, não fazer esse movimento de ir para a vida, de ir para a realidade, de enxergar, de olhar e parar de fazer a sua própria interpretação dos fatos, você parar de ficar passando a mão na cabecinha da criancinha e falando, não, eu sou adulto, tem que dar um jeito agora, bora, vamos para cima, e é isso, é conhecimento que eu preciso, eu passei isso na minha infância, diz que pode ser isso, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Isso daqui tá ajudando? Não tá, só tô entendendo. Exatamente. Mas não tá ajudando. Então, bora pra próxima. E é isso. É muito
legal saber, é muito interessante saber e tudo, mas e daí no resultado? Daí a pessoa chega pra mim, já chega falando assim, ai, mas é porque a minha mãe é, foi traída e foi abandonada. E isso realmente gera trauma. Isso gera, não tem como falar que não. Isso, tipo, uma criança ela não tem estrutura para lidar com isso. E ela vai para a vida adulta com aquilo, mas ela chegou na vida adulta. E é da Exato. agora para frente. É de Exato. agora para frente. Então, assim, eu sempre falo, tá, então tá. Teu pai ofereceu o que podia oferecer, tua mãe ofereceu o que tinha, porque a gente nasce, a gente acha que os pais sempre foram adultos. Sempre foram adultos. Não sabe que tem uma criancinha que passou um monte de perrengue lá atrás e não teve estrutura para lidar com aquilo e cresceu e virou um adulto totalmente disfuncional, né? Assim, Você já assistiu a aula dos pais? Você já eu assistiu a aula dos pais? Ah. Não, eu ia assisti. falar para você, assista aquela aula. Então, e daí não tem, você vai ficar culpando seu pai e sua mãe a vida inteira? Vai ficar lá um quarentão, lá, esperando porque o teu pai te xingou, ou porque não tem como, gente. É muito difícil, mas se a gente não faz esse movimento de tomar coragem e ir pra vida, não vai melhorar. Não vai sair, vai ficar patinando naquilo dali. Eu sei por experiência própria. Quando eu entrei para esse mundo das terapias, foi por essa porta, sabe? Porque naquele momento fez muito sentido para mim e ainda faz. Só que eu preciso o quê? De resultado. Eu preciso ir para a vida, eu preciso construir. Meus pais, eles podem ter o defeito que eles têm, mas eles construíram. Eles tiveram os filhos, eles educaram da maneira que pôde educar, deram o melhor que eles tinham a oferecer, porque eu tenho certeza que eles não tiveram nem a metade do que eles ofereceram. Então, assim, tá, é o que eu falo. Eu amo, não porque eu tenho que amar, eu amo porque eu posso amar eles. Eu posso aceitar que os meus pais não são perfeitos. Tudo bem, tá ótimo. E se for para mim desenvolver isso de alguma forma, se Deus preparou isso para mim, aí eu encontrei o caminho, né? Deus colocou o caminho na minha frente. E eu fui. Eu fui. Legal, cara. Não foi com medo, né? Não foi lá, foi com medo. Não, foi como último recurso, aquela gotinha lá que tá caindo lá fora. É minha, eu vou. Então, assim, é só por Deus. Só por Deus. Eu, assim, minha família é uma família muito humilde, é sempre família da roça. A minha mãe mal sabe escrever, o meu pai estudou até a quarta série, mas eu acho meu pai um homem super inteligente pela escolaridade dele. São pessoas muito sofridas, assim. E daí eu acho muito interessante que quando eu vou na casa da minha mãe, ela fala assim, filha, vai na casa de fulana tá tão mal. Vai conversar com fulana, filha. Mãe, eu não posso chegar na casa da pessoa com a varinha mágica e falar, ó, né? Ai, que legal. Mas ela já tá assim, ela vai na rua, ela encontra a pessoa, mas, ai, fulana tá tão mal, vai visitar fulana, minha filha, vai lá, conversa com ela, quem sabe você pode ajudar. Eu falo, não, se eu puder eu vou, né? Porque eu sempre vou muito corrida, e eu não acho ruim, eu gosto, sabe? Porque tudo é experiência. Tudo é a experiência. É valorosa demais, a experiência é valorosa demais. Tem coisa assim que a gente aprende. Tudo a gente aprende fazendo, né? A gente aprende fazendo. Tudo, absolutamente tudo. E esse repertório de psicoterapeuta, que nenhuma pessoa é igual, apesar de tudo, porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, cada um tem uma mente. Então, isso é muito enriquecedor, sabe? Mas eu acho muito fofo da parte dela achar assim, tipo, que eu vou chegar lá na casa da pessoa que tá no sofrimento, vou chacoalhar uma varinha, a pessoa vai ficar, tchum, acabou a depressão, tchum, acabou de ser. A pessoa precisa, mamãe, a pessoa precisa querer, a pessoa precisa me chamar, a pessoa precisa dar abertura pra isso. Eu não posso. Assim, eu não vou sair na rua, que as pessoas, a minha mãe fica, ai, tem que ajudar, e vou chegar na pessoa e vou falar, vamos fazer uma sessão de terapia aqui, amiga. Mas é muito bom, muito bom. Que legal, cara, que legal. Eu vejo que amadureceu bastante o seu relacionamento com Deus, parece, né? Assim, parece que você tá com um nível mais profundo. Sim. Sim, muito assim, porque eu sempre fui muito, muito espiritual, assim, e sempre fui cristã, nunca tive outras curiosidades nem nada. Para mim é a verdade, pronto. Só que era uma coisa assim, era da emoção e uma fé intelectual, não uma fé
vivificada, sabe? Sim, Era não uma pela fé. experiência, assim, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre criei muito em Deus, tive meus altos e baixos, assim, em questão de religião, não em questão de fé e não em questão de Deus. Então, assim, só que o que acontece? Essa questão após Telísia, né, após Academia Peyron, o que acontece? Ficou um... Ai, a forma que eu encontro de dizer é que não é mais lá fora, sabe? É aqui dentro. Hum, Não é hum. mais lá fora, é aqui Nossa, dentro. legal. É. Não é da Então, assim, boca para fora, né? Não é só no falar, é na não é só experiência da pele, né? é uma coisa assim interna. Até eu tô nos meus piores momentos, porque tem sido dias muito difíceis, sim, mas eu lembro da verdade, eu lembro da realidade, eu lembro do porquê de tudo, do propósito de tudo. Então, assim, é mais fácil. É mais fácil ter essa Legal. espada e esse escudo para ir para a guerra, sabe? É muito mais fácil do que você ter que ir para a guerra desmunido de tudo. Tipo, tava indo bem dizer tava tentando ir para a guerra pelada, né? Sem nada. E agora sim, você tem espada, Agora você está tem munida. escudo, agora sim. Então, assim, é uma coisa assim. Ai, enfim, Muito legal. louvado seja Deus por isso, porque o meu sofrimento era demais. E a minha É. falta de esperança, assim, era demais. E agora eu tenho esperança em praticamente tudo. No meu sofrimento eu tô tendo esperança. Gente, Essa é a virtude da fortaleza. Para mim, a esperança, nesse momento, está sendo a minha virtude da fortaleza. Manter a esperança, manter a força, é, manter. É porque a esperança, às vezes a gente acha que a força é uma força física, né? Só uma isso. força física, né? Mas, para mim, a esperança tem se mostrado isso, uma força espiritual, uma força. Realmente, a esperança é uma força. Eu acho que nos dias de hoje, inclusive, eu acho que forte é quem ousa manter a esperança. Porque Uhum, são dias, né? uhum, São uhum. dias É. muito. Graças a Deus, eu acho que uma das palavras, eu acho não, eu tenho certeza, a palavra que eu mais ouço de quem é meu aluno ou meu paciente é que agora eles estão com esperança. Se eu pudesse resumir, assim, qual o que eu ensino para uma pessoa, né? Talvez seja a esperança, né? Porque é uma palavra que eu ouço muito, assim, de alunos e de pacientes. E o que deixa uma pessoa mal no buraco é a falta de esperança, Falta né? de O que deixa uma pessoa doente é a falta de esperança. o mal hoje em dia é que a gente aprendeu a ter apego com tudo, menos com as coisas de Deus, menos com a verdade, menos com o que é realmente o que realmente tem substância, né? Então, assim, você tem medo de ficar doente porque você não vai fazer aquela viagem, você tem medo das contas porque você vai perder o carro, ou você tem medo de morrer porque, enfim, você conseguiu a sua Isso. casa dos sonhos, sendo que tudo isso daqui é por a nossa alma, ela não é para o nosso corpo ser alimento para a nossa alma, levar para. É a alma que tem que ser o combustível desse corpo, o motorzinho desse corpo. Então, quando a gente chega a entender, realmente internalizar que é a eternidade, isso daqui é para eternidade. Não, desfruta da tua casa, desfruta do teu carro, mas se tiver que deixar aí, que fique. O que tá Aham. esperando daquele outro lado ali, isso daqui, mas nem cheira, nem cheira. Então, assim, Aham. é sobre isso. E quando você fala, eu não vejo como ter uma solução para isso, ou se manter nessa esperança, se manter nessa fé, sem estar servindo, sem estar na igreja, sem a religião, e é realmente uma pessoa que não consegue realmente, verdadeiramente, essa conexão com Deus, ela não vai ver que tudo tem solução. Ela não vai ver que o problema dela tem solução. Ela não vai ver que a doença dela não é o Não fim. vai. Não Não vai. vai. Então, para Não vai. mim, tudo isso faz todo sentido. Para mim, não tem como psicoterapia sem essa consciência, sem essa verdade. Para mim, Noemi,
não tem como alcançar Não esse tem. nível. Não tem. Assim, ó, terapia, porque uma vez já tem alunos ateus. Entraram ateus, agora, né, estão se questionando. Quando eles entraram dois só. Uhum, Eles falaram assim, não sei, esse negócio de Deus. Por que que entraram assim? Porque vieram da psicologia, acabaram de se formar em psicologia. uhum, Eu falei, ó, troca a palavra Deus por realidade. Toda vez que você ouve Deus, põe realidade no lugar. A pessoa tá lá, até hoje, entendeu? Então, não tem. Por que que não dá para ter terapia sem. Não, eu tenho uma aula lá que é como atender ateus. Não sei se você já viu. Nessa aula, eu falo justamente. cortou o Ah, nome tá. da aula. Tem uma aula lá que se chama Como Atender Ateus. Você já Ah, assistiu? sim, assisti. É, porque lá eu Assisti. falo justamente desse. Já me perguntaram isso, né? Como falar de Deus sem falar de Deus, sem falar o nome Deus, né? Uhum. Aí eu fiz essa aula, como atender a Deus. Por quê? Por que que não tem como a gente falar da restauração de uma pessoa sem colocar Deus no meio? Porque Deus é a realidade. Como é que você vai restaurar uma pessoa fora do mundo real? Não Como? existe. Não Entendeu? existe. Você pode até não falar a palavra Deus, que é exatamente o que eu ensino lá no Como Atender a Deus. Mas tratar uma pessoa fora do mundo real, não dá, cara. Não Não dá. dá. Não, porque a vida bate a porta toda hora. Se você tá fora da realidade, você não vai se levantar Não nunca. dá. Você vai pagar mais caro em tantos remédios que for, no Tá melhor pagando. psiquiatra. Você fica o resto da vida. Uma vez uma pessoa me falou: faz 10 anos que eu faço terapia. Eu falei, cara, desculpa, você não faz terapia. Você paga alguém para ouvir seus problemas, para você reclamar. Você paga alguém para você reclamar. Terapia, cara, é restauração. Você restaura. Você quebrou um copo, esse copo caiu no chão, quebrou. Eu fico 10 anos para colar o copo de volta, entendeu? Restaura, você senta e restaura o copo. É, mas assim, as pessoas não estão muito preparadas para a gente falar assim, sobre esse assunto, porque envolve aquelas questões mais históricas que eu ensino. É importante que vocês assistam também a questão da história da igreja, a questão do marxismo, para vocês entenderem, né, em qual cultura. O terapeuta ele tem que entender como é que a gente chegou até aqui, como é que as pessoas se enganaram tanto. As pessoas não precisam entender isso, né? A gente precisa entender isso daí também, para saber o que está passando na cabeça daquelas pessoas, como é que elas chegaram, né, naquele jeito. Então, o que a gente está fazendo assim juntos, né? O que eu plantei a sementinha, né? Tô criando meus filhinhos aí para fazer junto, é essa coisa do combate da mentira e a instalação da verdade mesmo, né? Trazer a pessoa para o mundo real a partir da verdade. E não tem outro jeito. Não tem pessoas como você, como a Stephanie de ontem, que passam por momentos assim tão difíceis na vida, sabe? Consegue se superar com esse sorriso no rosto. A Stephanie ontem estava sorrindo. Não sei se você viu. A Stephanie perdeu um Não bebê sei. de Aham, 10 eu vi. dias. Uhum. Então, 10 dias enterrou o filho dela. E ela tava sorrindo, cara. Para as pessoas. O Freud ia ficar louco com isso. Ah, meu O Deus. Nietzsche ia falar: como assim? Como assim essa mulher tá sorrindo? Exatamente. Não, hoje eu tava pensando isso, né? Karl Marx, ele falava que a religião era o ópio da sociedade. O cara era a pessoa mais peso de porta que poderia existir nesse mundo. Cara. Peso de porta total. Como é que ele. Porque eu lembro que quando eu comecei a estudar psicanálise, eu quase parei por causa de um professor. Ah, Eu sou muito, né, sabe, muito intensa nas minhas coisas, então agora tá melhorando, mas eu quase parei por causa de um professor. ah, Ele estava falando que
lá na Idade Média, as crianças eram tratadas como adultos, então tinha muita morte infantil, e porque as crianças não eram cuidadas como crianças, não tinha aquele zelo, então tinha muita mortandade. Daí veio a igreja, ensinou como cuidar das crianças. A única coisa boa que a igreja fez, a minha vontade era de pagar um chinelo. Falei, não, isso daqui não vai dar para mim. E o meu espanto quando começa as teorias de Freud nessa questão da sexualidade e de filha, né? É o filho que quer comer a mãe e a filha que quer dar pro pai. Daí você vai se atentar para a história do cara. Um tratamento com ele levava até 10 anos e o cara era um drogado, uma pessoa que assim, teoria, todo mundo formula. Você vê um monte. Essas ideologias são cheias de teorias. Cheias, tudo teoria. Mas na prática, tá todo mundo perdido. Tá todo mundo perdido no barulho da própria cabeça. Não tem verdade, não tem realidade. Tem um monte de mentira ali, confiada como se fosse verdade. Por isso que essa neurose, cada vez mais pessoas doentes. Se você vê problema em empresas, porque as pessoas não conseguem mais lidar com o trabalho. E elas realmente elas estão tão esgotadas, mas é porque é todos ruídos, gente. São ruídos. Eu vi uma pesquisa, eu quero montar um projeto a respeito disso, que não sei quantos por cento, não, quantas mil, acho que no ano de 2025, não vou lembrar agora a pesquisa, uma porcentagem muito alta de pessoas pediram afastamento por questões psicológicas. Isso quer dizer que a vida está muito pesada ou que eles estão muito fraquinhos? Entendeu? Então, isso para os empresários é algo muito ruim. Imagina uma pessoa entra, sai. Para a empresa ter um custo alto de contratar e de mandar embora e tal. Então, assim, para o empresário é muito bom que as pessoas estejam no nível de maturidade mais alta para suportar o peso ali, né, da responsabilidade. O meu projeto para o futuro é de formar uma parceria com empresas para que eles invistam na saúde mental dos seus agregados. O problema é que essa é a minha barreira. Normalmente os empresários vão querer psicólogos, porque eles têm diplomas, né? Então, a barreira que eu enfrentaria nisso, e é isso que eu vou ter que ver como eu vou fazer, é de mostrar para o empresário que não necessariamente é um psicólogo que vai ajudar a amadurecer os funcionários dele, né? Depois que é recente isso, né? Desse movimento aí de que já da saúde emocional das empresas, é uma coisa relativamente recente. Eu já cheguei a ver algumas certificações para terapeutas atuar dessa forma. É um certificado de NR1. Eu não me aprofundei, eu só. Tem um certificado. Eu nunca fui atrás. Mas Mas é um bom campo. É um bom campo porque a demanda é muito grande. Entendeu? As pessoas. Você já viu aquele. Você tem visto aquele programa que eles têm feito agora? Tipo, um bilionário e não sei quantos, sim, um empresário. Eu assisti uns 3 daquele. Ali mostra o nível de insanidade, de burrice que as pessoas estão. Mas, olha, eu antes de estudar, assim, isso, eu notei isso. Assim, quando eu trabalhava CL... Eu nunca trabalhei CLT, né? Eu sempre fui, assim, mais, assim, por contrato, essas coisas. Mas qualquer coisa você nota. O quanto que essa questão emocional mexe com tudo. Você... É igual uma corrida. Você vai fazer uma corrida, quando você sabe que falta 3 minutos para terminar a bendita da corrida, ela não fica mais pesada? Nó. É questão do serviço. Todo mundo falando mal do CLT. E todo mundo. A pessoa internaliza aquilo. Às vezes a pessoa tá num cargo bom, tá recebendo bem. E na cabeça dela é que é uma bosta, é que o patrão tá ganhando muito, o patrão tá por quilo. Coloca isso na cabeça. A pessoa enfia no nariz um serviço bom, um serviço que ela tinha oportunidade de crescer. Por quê? Porque ela não tem maturidade para enxergar a verdade, a realidade naquilo dali e entender que esse cansaço, essa exaustão é coisa que ela mesma está alimentando na cabeça dela por ouvir coisinhas, por deixar os ruídos entrar.
assim, o meu marido, ele fala que eu falo e ele fala, né? Que ele é meu primeiro paciente, né? Ah, Nessa questão do serviço mudou muito. Porque o que eu ia aprendendo, eu ia aplicando nele. Sim, que mostrando para legal. ele, explicando para ele. E ele teve um desempenho tão bom no serviço que ele, tipo, ele cresceu muito na empresa que ele tá. E ele melhorou muito a comunicação dele com as pessoas, o jeito dele lidar com as pessoas. E ele fala: Uhum. o dia que eu vou trabalhar nervoso, que eu fico, que vai ser um dia ruim, um dia cansativo, é um dia cansativo. Um dia que eu falo, é o meu trabalho, eu vou fazer isso da melhor forma que eu posso. Eu orei por esse serviço aqui, então eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou ser gentil, educado com as Ah, pessoas, vou ser incisivo na hora que precisa, mas sem perder a educação. Ele vai e faz e tá tudo ele bem. vai. Ó, Antes ele era diferente, né? É a maturidade, né? Que vai chegando, você vai natural. entendendo. Sim. Para você alcançar patamar mais altos, você tem que ter um conhecimento, tem que ter uma paciência, tem que ter uma estrutura maior, mais forte. Sim. E é isso. E as pessoas precisam disso. Às vezes elas até chegam naquele cargo que ela É, queria, mas aquilo dali perde totalmente o sentido, que ela não se sente preenchida com aquilo. E ela é. vai escutando vozinha, até que o sonho dela vira um pesadelo e ela nem se dá conta que é por causa das vozes externas, as teorias externas. E às vezes de pessoas que não chegaram na metade do caminho que ela chegou, não passou pela metade das coisas que ela passou para chegar naquilo dali. Ela escuta pessoas que não construíram nada como se fosse o guru da coisa. Exatamente, exatamente. Nossa, essa conversa daria horas, que eu adoro assim falar sobre isso, que tem tudo a ver com a educação e tal. Mas é exatamente isso que está acontecendo, sabe? Aqui eu chamo nós de terapeutas socráticos, né? Eu batizei nós como os terapeutas socráticos, que eu acredito mesmo que é a única maneira de ajudar uma pessoa. Cara, nós vamos ser muito procurados, assim, porque a gente vai ser os únicos sãos. As únicas pessoas que entenderam, entendeu? Então, cara, tipo assim, vai ser igual água no deserto. Porque não tem, as pessoas já estão percebendo que tá todo mundo louco, tá todo mundo não sei o quê. Eu recebo muita gente falando assim, olha, eu vim para você, eu te procurei como terapeuta porque eu vi que você é uma pessoa que fala da realidade, eu vi que você fala de Deus e não sei o quê. Então não adianta, o coração humano, ó, o coração humano, ele tem uma bússola para a verdade, para o conhecimento, para entender as coisas, sabe? Algumas pessoas abafam isso, né? Quem não abafa isso, quem para se perguntar, não, pera, gente, acho que até hoje eu fui ensinada errado, não é possível, tem alguma coisa. Quem dá esse, opa, peraí, vamos ver, vai começar a procurar uma orientação de quem tá lúcido, entendeu? E são pouquíssimas pessoas que estão lúcidas assim. Então, o mercado assim que a gente tem, cara, é gigante. É um oceano azul. É um oceano azul, assim, e vai ficar cada vez maior esse oceano, maior. Porque é uma coisa, é um conhecimento que está em extinção. Tá em extinção. Chegar a um ponto, a sociedade chegar num ponto que a verdade, a realidade, que são coisas tão básicas, está em extinção, né? No imaginário delas, na percepção delas, que está tão fraco de intelecto, assim, tão fraco de conhecimento de verdade, não Tá, ruídos, né? A tá. gente vai escutando tudo, vai escutando tudo, vai escutando tudo, e aquilo realmente abafa a verdade, abafa. Porque a pessoa Abafa. se enche de dúvidas, se enche de dúvida. O que eu vou acreditar? E ainda bem que Deus colocou essa bússola no coração. Porque se você vê assim, nem tudo tá na Bíblia, né? Nem tudo tá na Bíblia, mas é igual Exato. quando a pessoa chega e bate de cara, né? Ai, mas você está falando isso, mas isso não está na Bíblia. Como é que você sabe? Só que o cristão, ele é munido dessa bússola. Ele é munido dessa Claro. bússola. Porque ele, o quê? O caráter dele tem que ser o caráter de Cristo. Uhum. Então, mesmo Uhum. que não esteja escrito em pedra, em pau, em nada, você sabe que aquilo dali é certo ou é errado. Sim. Então, mesmo que você não tá tendo aquela clareza naquele momento, você sabe aqui, ó.
aqui, você sabe, Claro não. que sabe. Claro Não que é sabe. isso, não é. E eu falo, a formação é assim, eu acho que uma pessoa procura a formação porque ela quer a transformação de vida dela, vá com humildade, vá sem nenhum tipo de arrogância. Se, sabe, esvazia o seu copo, esvazia o seu Esvaziou. copo. Boa. Vá, vá para aprender, vá para ouvir, vá realmente, vai levar uns tapas muito bom na cara, vai sim, sabe? Mas isso é muito bom, isso é É muito bom. bom. Tira a casca que não Uhum. precisa Uhum. para vir uma nova. Uhum. E isso é muito necessário, porque às vezes você encontra uma pessoa que é uma ótima pessoa para conversar, uma terapeuta que, ai, que aquela voz suave, que acalma o coração, é muito bom isso, esse acolhimento. Só que tem uma hora que tem que vir, se não tá funcionando a voz mansa, tem que vir uns tapa. Tem, e você Entendi. tem, se você quer ter a transformação, você tem que aguentar, tem que peitar, tem que. Exato. Eu não sei de tudo, o que eu sei tá errado, e eu preciso aprender. Isso Exato. eu tenho que aprender, então eu vou sentar e vou ouvir, vou internalizar dentro de mim, e eu tô aqui para aprender. E é isso. Então, Exato. a pessoa tem que vá com. Não, Eu, é o melhor investimento da vida, é o melhor investimento da vida, com certeza, sem sombra de dúvida. Sem sombra de zero dúvida. arrependimentos. Zero. Zero, 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 zero. Graças a Deus, assim, foi a melhor coisa da vida. Então vá com o teu coração limpo, vá com o teu copo vazio, sente, escuta e deixe Deus falar, sabe? Porque Deus fala muito através das suas aulas. Sim. Muito. Porque é assim, você fala daí, e você sente a sementinha cutucando daqui, sabe? E você sabe que mesmo que tá incomodando ali o seu ego, a sua autorreferência, assim, mas você sabe que é verdade. Uhum. Aquele incômodo, Uhum. você sabe que aquilo ali é verdade. Então vá. E é a melhor coisa da vida. É assim, louvado seja Deus. Eu agradeço muito a Deus mesmo, porque eu me vi uma pessoa sem chance nenhuma de ter uma profissão, de fazer alguma coisa que gostasse. Me vi uma pessoa sem esperança, sem expectativa, uma pessoa em sofrimento mesmo, sem luz no fim do túnel, não tinha, não tinha. Quando eu vi assim, meio apagadinho, eu fui, e graças a Deus, Deus preparou que deu tudo certo. Então, assim, Obteve você as quer uma respostas. transformação? Vá. Vá, você quer mudar de serviço, você quer sair de bancário e virar médico? Faça. Você quer sair de faxineiro e atender e ser auxiliar faça, só faz. É a melhor coisa. Porque assim, você não vai servir só bem no seu serviço, você não vai ter só uma capacidade de uma nova profissão. Você, que nem eu, estou nesse caminho de ser psicoterapeuta, mas eu creio que eu sou uma esposa muito melhor, que eu sou uma amiga muito melhor, que eu sou uma filha muito Com melhor. E eu estou certeza. nesse caminho, nesse caminho. É, E é muito bom com você poder olhar certeza. para as pessoas, você tirar toda aquela vaidade da tua carne, sabe? Aquela vaidade que você tem que ser perfeito e que você tem que estar com a melhor roupa, com o melhor sapato para você significar alguma coisa, para você fazer alguma diferença. E às vezes você chega numa pessoa que você nem conhece, num cantinho ali, você troca 10 minutinhos de palavra, depois a pessoa fala: Nossa, foi tão bom conversar com você. E Legal. isso é muito bom, porque você tem. Que legal, Eu cara. falo que braços que Deus tem nessa terra, senão os nossos, que perna que Deus Não tem nessa é? terra, senão os Aham. nossos, que coração, senão o nosso, né? Então a Verdade. gente tem que procurar a capacidade e se colocar à disposição dele para ele. Usa, Senhor, usa. Usa. É, Eis-me aqui, eis-me aqui. é, E é ter isso essa aí. capacidade para chegar e falar: Eis-me aqui, faz, É isso conforme a tua aí. vontade, É isso sabe? Então, aí. assim, é isso. É isso. Nossa, muito legal isso que você falou. Porque às vezes eu lembro que eu pedia isso para Jesus. Meu diretor espiritual me orientou na época. Ele falou assim: ó, fala para Jesus que você quer ser uma extensão dele aqui na Terra. E aí eu comecei a rezar isso. E aí vocês começaram a aparecer, sabia? Olha, eu sempre falo que Deus responde. Foi logo no comecinho da formação. Logo no comecinho, quando ainda. Eu lembro que eu comecei a rezar. Falei, olha, Deus, eu quero ser uma extensão sua aqui na Terra.
me traga, né, essas pessoas que nós vamos botar para quebrar aqui. Nós vamos tacar fogo na terra aqui, né? E vocês começaram a aparecer, cara? Vocês começaram a aparecer? Tipo assim, ele responde, nossa, muito legal isso que você falou, porque é exatamente isso. É Mas é. exatamente isso. E esse negócio da cabeça vazia também, vazia não, né? O copo vazio, igual você falou. Isso é imprescindível para entrar também, porque a pessoa que vem com a caixinha montada, ela não vai se encaixar aqui dentro. Ela Não não vai vai, se encaixar. não vai alcançar metade de tudo que tem, que essa formação tem a oferecer. E assim, é o que eu falo mais uma vez, tá? É, que bom de mim para o outro, mas que bom para mim, sabe? Que tá em mim, que eu consigo passar a cura que eu recebi, eu consigo passar a esperança que eu recebi, o livramento que eu recebi, a percepção do céu, a realidade do céu, o propósito que todo mundo nessa vida vive louco atrás do bendito do propósito. Não é? O propósito tá ali. Ah, é. Não é. Então, assim, olha, se para quem tem dúvida, né? Para quem tem dúvida, não tenha. Não tenha. Esvazie o teu copo, vá com um coração humilde, vá muito assim, eu quero encontrar isso, eu quero encontrar a verdade. Eu quero encontrar a verdade, eu quero encontrar a realidade. E só vai. Só Vai, vai. vai. Se Confia joga. na provisão de Deus, porque eu fui nisso daí também, né? Eu fui meio louca, fui na provisão de Deus, porque, né? Você E deu o graças passo a para Deus, ele dar o chão, né? e graças a Deus por isso, que ele me deu essa coragem, não sei da onde, né? Então, e eu creio no propósito, né? Eu creio no propósito. E isso era para mim alcançar o propósito, para mim enxergar o propósito que estava ali o tempo todo e para mim sair, levantar, né? Sempre quando eu estava muito mal, eu lembrava de Lázaro, né? Quantos dias Lázaro lá naquele túmulo, e eu pensava, poxa, meu Deus, mas o senhor pode, o senhor É. É. me alcance, o senhor alcançou Lázaro lá, me alcance. E eu lembro que nos dias assim, mais escuros, assim, que eu já estava realmente sucumbindo a tudo, assim, e eu pensava muito nisso. E eu te falei uma vez que isso foi resposta de oração para minha vida, foi uma ajuda de Deus. Que às vezes você estuda, você pega lá, você também está no seu sofrimento, na sua necessidade, mas você vai pelo bem maior, pelo bem maior. Você foi lá, você estudou, você buscou. E no fim você serviu de resposta de oração, você serviu, você foi para essa solução, esse milagre. No meu caso foi um milagre, né, Felícia? No meu caso foi um milagre. Não tem como eu colocar diferente disso. Para minha condição que eu estava, para a condição que eu tô agora, sabe? Irreconhecível. Não tem, eu não posso falar que não foi, é milagre. Então, assim, as pessoas, elas quer tanto servir a Deus, né? Quer tanto ter o ministério, servir a Deus. É um desejo genuíno, é um desejo bom, né? Um desejo puro, mas e quando chegar o como? Quando chegar o como? É muito bom cantar, louvar, adorar. Você vai lá, você reza, você faz o seu terço, você faz tudo, mas às vezes tá tudo assim, ó, tá só na emoção, porque é muito bonito, tá naquele conhecimento que é um conhecimento a mais, aquela coisa, mas não tá vivificado, entendeu? Então precisa vivificar. Quando vivifica isso, você vai entender que você é para ser instrumento. E que às vezes Deus vai te usar. Olha que maravilha isso nessa terra. Deus te usar para responder a oração de uma pessoa, para levar alívio para uma pessoa. Tem noção assim, essa carne aqui que vai virar pó, que isso daqui ainda, e essa carne que vai virar pó tem essa capacidade quando Deus usa, quando Deus entra em ação. Você imagina quando a gente estiver nessa eternidade? Eu já meditei sobre isso também, é verdade. Eu já meditei Então sobre isso. é isso, né? Nossa, É sobre ele, é para ele, nós somos usados quando a gente se abre a isso, quando a gente tem a humildade de aprender, né?
porque é É. necessário. É Humildade necessário. é o fundamental, né? É uma das coisas que eu falo, acho que lá nas primeiras aulas, assim. Eu acho assim, o arrogante, é que eu tô nesse caminho de aprender sobre isso agora, mas eu imagino, na minha concepção, o arrogante, ele é igual o impenitente. O impenitente sofre Uhum. por quê? Porque ele tá passando por aquele problema e ele não muda, ele não aprende, ele Uhum. sabe que pra ele aquilo é a verdade, aquilo é o certo e tá dando errado e ele tá sofrendo e ele não muda. Por quê? Porque ele tem aquela arrogância que ele sabe tudo naquilo dali. Ele não tem humildade para falar, eu tô errado. Eu não Ai, sei. cara, o tal do eu tudo, eu sei o suficiente, o que eu sei basta. É isso que trava as pessoas. É isso que trava. Exatamente. E o valor que é a humildade real, não essa humildade de ai, eu sou tadinho, ai, Uhum. tadinho de mim, que eu É, sou pouca coisa. Não isso. A humildade de se colocar naquele lugar. Eu sempre tenho para aprender. Eu sempre tenho que sim, aprender. sim. Eu sou o vaso a ser moldado. Vaza se Então, eu mudar. vou receber de Deus o que Ele mandar para mim, a bênção, a correção, a luta, reconhecer a necessidade da verdade é isso, reconhecer também, porque às vezes a gente é muito lindo ver Deus nas bênçãos, nos milagres, na cura. Então, assim, essa questão da realidade é muito importante por isso. Conseguir ver Deus quando não vem, Quando quando vai. não, o não que rasga. Exatamente. É, Eu tô conheci. vivendo isso. Eu tô vivendo o não que rasga. Eu tô É, vivendo o que rasga na pele. Mas você vê Deus nisso. Vê Deus aí no não que tá te rasgando, nessa dor que tá te rasgando, nessa coisa que tá te virando do avesso, que tá colocando você pensar que você não sabe de nada, que você não é nada, assim, que você achou que você era, você achou que estava no controle, você achou que sabia o suficiente, que você enfim chegou aonde você queria, e daí vem a vontade de Deus ali também, que é exato. o não, é o Não. desmoronado com o ferlinho. Então, assim, a importância é ótimo quando tudo vai bem, mas realmente, eu falo assim por mim, né? E eu creio que muitas pessoas vão concordar que a necessidade de reconhecer Deus nesses não que rasga, nas coisas que saem fora do que a gente planejava, é muito mais importante, muito mais necessária do que reconhecer Deus na felicidade, no milagre, Concordo. na cura, na bênção. Então é isso, é esse mover aí. A gente vê pessoas na UTI, a gente vê pessoas no hospital morrendo de câncer, câncer terminal, um sorriso no rosto, conversando, dando risada. Você vê pessoas com o carro do ano, com a casa nova, com piscina, que só reclama, que só tem Reclamando. mal, que só tem fofoca, só tem o que falar Uhum. de ruim das pessoas. Uhum. Onde está a verdade nisso tudo? Onde está Uhum. a verdade nisso tudo? Exatamente Então, isso. assim, se é isso, é o mover de Deus, é enxergar Deus na bênção, na abundância, mas o servir e o enxergar ele nisso, no não que rasga, no não que corta, e ainda conseguir seguir ele e falar, tá bom, é a tua vontade, vou me Cara. arrastando, Aham. vou ficando, sabe, vou me arrastando, de qualquer forma eu vou, pra tua vontade eu vou. Exatamente. É, E é isso aí. É isso aí, cara. é a Normalmente, força dessa vida. normalmente as pessoas, normalmente as pessoas querem conhecer as graças de Deus e não o Deus das graças, né? E aqui, né, dentro da academia, finalmente as pessoas começam a se abrir para o Deus das graças, né? Eu sempre falo, existe um Deus real e o Deus que está na sua cabeça, né? Eu acho que com a academia os alunos começam a conhecer um pouco mais o Deus real. Não que eu conheça o Deus real inteiramente, né? Eu nunca, né? Não sou Moisés ali que falou com Deus na sarça ardente, mas com certeza eu enxerguei um pouco mais e é isso, este mais que eu busco mostrar ali. E dá para ver que você, cara, dá para ver que você encarnou isso em você, entendeu? Dá para ver muito bem que não é só teoria. Dá para ver que Então, você encarnou. a percepção de antes era assim,
Acho que até assim, pela forma que você é criado, a apresentação que você tem na igreja, assim, eu venho de uma igreja que é protestante, meu pai era católico, né? Foi batizado na católica, mas eu já nasci e já era um berço protestante, assim, uma igreja nova, assim, né, uma denominação nova. Então, o que eu sabia de Deus, eu aprendi ali. Só que o que que acontece? O que eu aprendi de Deus, que veio para mim como Deus, era castigo. Se você fizesse tudo direitinho, você vai conseguir, tá? Se você fazer tudo direitinho, ele vai te abençoar. Então, assim, não fala sobre, não é em si a doutrina da igreja nem nada, mas cada canto, cada lugar ensina de uma maneira. E é aquele desejo, eu não. Hoje eu vejo assim que era aquele desejo por fazer a pessoa ficar na igreja de qualquer forma, por que não? Por amor às almas, né? Fica para você, né? Hoje eu enxergo assim esse desejo genuíno, mas para quem que está sendo moldado ali, que não tem conhecimento nenhum, que não tem noção nenhuma, aquilo se internalizou em mim como o Deus de castigo, o Deus que. Porque todo mundo tem pecado, então se Deus for dar para nós, o que a gente herda de Deus através do que a gente merece, só o que a gente vai receber é a morte. Só a morte. Então, assim, não teria como nem eu estar respirando se for pensar que as bênçãos do céu, que a mão de Deus, a misericórdia de Deus vai cair por quem faz o mais certo e o melhor, misericórdia. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, tinha muito disso. E eu acho que isso que enfraqueceu muito, assim, a minha percepção da verdade foi isso. Que Deus tá, que o Deus da benção é bonzinho e daí o Deus mandou castigo porque Deus também é mau. Porque Deus, tipo, ele te castiga, e, então, assim, e eu internalizei muito isso. E é tão bom o que é tão bom para mim nesse momento agora que eu vejo com mais clareza? É muito bom para mim ver Deus na minha dor, saber que ele me ama na minha dor. Ver o amor dele por mim, mesmo quando ele fala não, que tá rasgando, que eu quero gritar. E eu ainda vejo o amor dele, eu ainda vejo a verdade, eu ainda vejo a realidade. Que ele me ama, mesmo quando ele diz não. Mesmo quando meu peito tá doendo, mesmo quando eu implorei. E eu pedi, chorei. E ele falou, não, minha filha, não. Ah, então tá, me ajuda. Me ajuda a seguir apesar desse não. Me ajuda, vamos comigo que sozinha eu não vou dar conta. Não, se o senhor confiou esse não a mim, achando que eu tenho força, sem o senhor eu não tenho. Vamos, que eu confio no senhor. Eu confio no senhor para a bênção, para a cura, para o milagre, para a transformação. E eu confio para o senhor também nessa dor que está me atravessando. Eu confio no senhor também por essa dor que o senhor permitiu, por esse não que o senhor permitiu. E eu acho que isso é tudo. Você conseguir olhar para Deus, ver o amor dele no seu sofrimento, na sua dor, acabou. Porque você vê, os santos morriam louvando, em arena, e em óleo fervente. E quem que olha para uma coisa dessa e não quer um negócio desse? Não quer. Eu quero para mim, eu quero essa fé. Eu quero essa realidade tão enraizada em mim que eu não tenha medo. Eu não tenha medo de fazer nada por ele. Nada. Eu quero servir dessa forma. Isso então isso é muito forte. E eu vou te falar, isso aí é quando uma pessoa pode começar a dizer, como São Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. é o sonho. É isso. Sabe? Isso aí é o começo. Você já pode começar, porque quando você está suportando ali a sua dor, nisso que você falou de ver o Deus na sua dor, você já é o Cristo junto com você suportando a sua dor. Você não está sozinha suportando. Por que quando a gente reza, né? Jesus ensinou a gente rezar o Pai Nosso, né? Ele não ensinou a gente rezar o Pai meu Pai, que estás no céu, Pai Nosso. Por quê? Porque a gente e Jesus rezando juntos.
Então, quando você está ali na sua dor, com este olhar que você está agora, é isso que a gente fala do sobrenatural. Isso já é uma ação sobrenatural. Uma pessoa, a ação que você tem nesse sofrimento, a ação da Stephanie de ontem no luto, por que as pessoas não entendem? Elas olham aquilo, não é normal uma pessoa sofrer e tá tudo bem. Não, para o mundo material, não. Para o mundo natural, não. Para o mundo sobrenatural, é porque você está vivendo com o Cristo já. Então você pode ter certeza que isso já é uma união ao Cristo. Não é mais Amém. só a Noemi sofrendo. Não é. Amém. Não é. É real, é real. Isso é muito real. Porque quando você consegue querer o bem, querer fazer melhor, querer se entregar mais, mesmo quando você está no seu pior momento, mesmo quando você está na sua dor profunda e você continuar acreditando no bem, você continuar querendo, você continuar tendo aquela esperança, é isso. Não tem como você falar que não tem solução. Se a esperança, se a vida, que é o próprio Cristo está com você, como que você vai falar que não tem solução ou que é insuportável isso? Porque ele já carregou o pior. Ele já carregou o pior. O que a gente não conseguia carregar, ele carregou. Carregou. E o que sobrou pra gente, ele ainda ajuda a carregar. Apesar de. Ele ainda ajuda. Nem precisava, né? Exatamente, de tudo que ele fez. Você escuta que você vai ter. Você, olha, mas é muito. Você planta, você vai colher. Então você tem faz o seu ato ali, você sabe que aquilo é errado e você vai ter consequência daquilo. Só que mesmo que você faz errado ali, você vai ter consequência daquilo. Quando chega a consequência e você clama a Deus, você se arrepende, ele vem junto, te ajudar a carregar a coisa errada que você fez, te ajudar a consequência daquilo que você procurou. O que mais dá para pedir? O que mais dá para esperar? Então, assim, é isso. E eu encontrei isso através de você, através dessa formação, através. E a transformação veio, né? A transformação veio. O que eu esperei a vida inteira, né? Até agora. Mas, assim, que bom que passou. Nossa, Noemi, que lindo. Bom, que bom. Nossa, vou me emocionar de novo. Ontem eu já chorei na live, eu já falei que eu não vou chorar, Noemi. Não, mas eu já chorei muito por causa de você, tá? Muito, 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 muito. Porque você olha para a condição que você tava, assim, e você vê que aquilo não é mais a sua sentença, que aquilo que o que você achava que era o seu fim, agora é um testemunho do que Deus pode fazer, do que Deus pode transformar, de como tudo tem solução. E quando a gente acha que não tem solução nessa carne, ainda o melhor tá esperando do outro lado. Tô esperando. Isso é o melhor de tudo, cara. É a gente saber que ainda tem melhor. Nossa, é verdade. Ai, Noemi. Obrigada, Noemi. Assim, dá pra ver o brilho no seu olho. Dá pra ver, assim, sabe, o que você... Dá pra ver nitidamente, Noemi. Assim, mesmo quem nunca te viu na vida, né? Eu já tenho um pouco de contato com você e tal, mas dá pra ver, assim, a sua forma de falar, sabe? O brilho no seu olho, a emoção que você fala. Parabéns, porque eu tenho uma ótima notícia para você. Você tá só começando, entendeu? Tenho isso na minha cabeça agora, é só o começo. É só o começo, Noemi. Tem uma vida inteira ainda de transformação. Você deu o seu primeiro passo. Muita gente ainda vai ser abençoada através de você, sabe? É de verdade. Assim como muita gente se abençoou através de mim, vocês vão abençoar muita gente ainda. Eu tenho certeza disso. Amém. Eu também tenho certeza. Eu tenho certeza disso, porque a gente realmente vê o mover de Deus nessa formação, a gente vê a transformação, a gente sente, é uma coisa palpável, né? Sim. O sobrenatural começa a ser palpável.
É, cara. E assim, dá vontade a gente sair gritando pra todo mundo, né? Meu filho, vocês precisam Por isso que eu enxergar isso falo, às vezes aqui. a pessoa vai achar que a gente é louca. Olha, É, acredita em tudo de fada, é louquinha. é. Dá vontade mesmo. Assim, meu filho da mãe, vem aqui que eu vou te mostrar. Ó, tua vida vai mudar. Ai, meu Deus do Mas céu. é verdade, dá vontade de sair. Eu falo, eu converso muito com a minha irmã, que ela tá num processo assim, eu falo, Esther, você tem que conhecer, você tem que ver. Daí ela fala, isso daí é tudo PNL, isso daí é coisa, é programação. Você tem que ver, menino. Não, ela tá dizendo, né? É, A gente quer, né? A gente tem isso, que quando a gente encontra, a a gente quer que gente todo quer. mundo, né? A A gente gente quer que todo quer. mundo. A É, gente só a gente sentir, a gente quer quanto mais gente não, sempre. acho que é todo mundo. Mas a hora de todo mundo vai chegar, né? A hora de quem Deus predestinou vai chegar. É, A a pessoa tem gente que ser pode, pra isso. exatamente, a gente pode rezar para Deus, porque eu falei isso em alguma aula, eu acho, que sim, que tem, que não adianta, tem três vontades operando, tem a nossa, tem a do outro e tem a de Deus, né? Sim, Eu falo que eu não, eu falo assim, que a maior coisa que eu mais queria descobrir é como isso se integra na realidade, porque não tem, é um mistério. Como funciona o entrelaçar dessas três vontades, a minha, de Deus e do outro, é um mistério. Mas tem uma coisa que é soberano no meio disso tudo, né? A vontade de Deus. Então a gente pode rezar através da oração para pedir para ele tocar o coração da outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, né? Que está no nosso alcance. Mas existe, por exemplo, o seu querer que a sua irmã, né? Que a sua irmã. irmã enxergue isso. Existe o querer dela que está falando não. Não. E existe o querer de Deus, que assim, eu falo assim, ó, Deus, ele não. Por que ele não age ali? Tipo assim, cara, fala pra tua irmã, vai. Porque ele quer ver o querer dela. Porque o Exatamente. amor acontece na liberdade. Ele poderia colocar um chip dentro da sua irmã e programar ela para fazer isso. Mas ele quer ver a ação dela. É, uma coisa que você falou que me tocou muito foi a questão do. Foi a questão de que Deus poderia facilmente tirar o nosso livre-arbítrio e colocar o chipzinho de servir e fazer tudo certinho. Mas ele não faz porque ele quer que a gente pegue esse desejo que a gente tem da carne, essa coisa toda, e a gente consiga deixar para um lado para servir a ele. É, na minha igreja, na igreja da minha família, que são outras igrejas assim evangélicas, a gente escuta muito assim, que a pessoa estava desviando, estava saindo da igreja, ia para o pecado, e Deus tirou antes que fizesse uma coisa que não tivesse volta. Daí, esse dia eu estava conversando com meu marido, eu fiquei pensando, mas será mesmo? Porque Deus quer que a gente sirva a Ele em espírito, em verdade, com desejo de servir. Então, assim, então ele vai, eu vou lá para o mundão, eu vou fazer o rolê todo e Deus vai falar, ela tá fazendo muito rolê e eu quero salvar ela e eu vou lá e tiro, Então, falar sabe? e tiro, Mas tem que ter esse. É igual você tem essa formação maravilhosa que você se dedicou um monte, deve ter gastado 1 tonelada para fazer isso aí, né? Tem Deus sobre a sua vida que te deu inteligência para isso, sabedoria, saúde, discernimento para isso, e a pessoa ela tem que fazer, ela tem que querer. Querer. É o básico, é o básico, é o Amém. básico. E é igual na pintura lá, que para representar Deus e o homem, eu não sei se é Adão, não sei, que Deus está esticando a mão, ou que Ela o me anjo. deu, eu tenho aqui E o ela no homem meu está aqui, né? quarto. A gente tem que querer, eu falo, é o que eu pensei, eu falei, não, e você vai lá no mundo, você tá pecando, tá fazendo tudo errado, tudo ao contrário, que você sabe que é tudo ao contrário da vontade de Deus, e a pessoa vai lá e vai pro outro Vai lado. fazer. E vai pro outro lado. E daí, o consolo é esse, né? Deus levou, porque né, Deus não queria que a alma se perdesse. A gente não sabe os mistérios de Deus, tem os seus mistérios, né? A gente não conhece tudo. Mas eu tava pensando nisso, meditando nisso. Porque se Deus quer que a gente escolha servir Ele, abrir mão da nossa vontade
para servir ele, será mesmo que Deus leva, né? Que Deus leva porque a pessoa estava no pecado, aprontando de todas para não se perder. E isso ficou muito na minha cabeça, porque isso daí seria como tirar o livre-arbítrio, né? Tirou, acabou o livramento. Entendeu? É Então, é isso. muito bom. Esse ao nível De já. meditação. Tá vendo? Muito Isso daí bem, muito bem. Gostei, gostei. é muito Parabéns. bom. Ai, que Ah, gostosa essa conversa, Noemi. Que ai, muito gostosa. boa, muito boa. Ah, né, eu sou suspeita para falar, eu amo te ouvir, eu printo tudo que você posta, né? Falei que vai ser útil, não, eu sou. Que Mas é isso. legal. Muito gostoso, viu, te ouvir. Obrigada por estar aqui. É uma história linda. Eu tenho certeza absoluta que a sua história, não só a sua transformação, mas a sua história inteira vai servir. É como eu falei ontem também, você trilhou o caminho de quem saiu da escuridão e chegou na luz. Se você trilhou, você sabe como é que se faz. Aí agora você vai conseguir fazer isso com outras pessoas, Com com certeza. genialidade, com maestria, não, né? Porque sempre a gente sempre tem que se lembrar que assim existe um mar de terapia superficial. Nós somos os terapeutas de excelência, tá? Nunca se compare aí no mar da terapia, tá? Nós estamos Sim, acima da média, sim. Nós estamos muito acima da média, pode ter certeza, tá? sim, porque a gente sabe o que é a realidade, a gente sabe o que é a verdade, a Exato. gente não é mais uma coisa para o outro, é uma coisa que é vivificada na gente, a partir da gente vai para o outro. Isso é A muito partir forte. dessa transformação daqui, de mim, que vai para o outro. Então, é igual a gente falou no começo, se eu sei que foi possível para mim, se eu sair de lá, eu sei que qualquer problema Possível. que qualquer um esteja passando, eu sei que é Qualquer possível. um. Qualquer pessoa que esteja assistindo essa live aqui, cara, é possível que a sua vida não. É possível que você não se reconheça mais em 6 meses, né? Sim, É possível isso. Você só precisa totalmente possível. conhecer uma coisa nova que você não está vendo. E que É. eu entrego aqui, dentro da minha formação. Vá com fé, vá com humildade, com o copo vazio, que vai sair transformado. Vai sair transformado e vai ver a maravilha que é saber que tudo tem solução. Vai Tudo ver a tem sido. maravilha que é saber o peito tá rasgando de dor e você tá com um sorriso no rosto, mesmo em meio às lágrimas, ainda tem uma esperança assim que não apaga, ainda tem uma coisa que chega a ser loucura para a mente humana. Loucura Então, para mim, humana. Muito isso. mas não é, né? A Bíblia fala isso, né? Eu não vou recordar direito, mas a mensagem da cruz é loucura para É loucura. os que se perdem, É verdade. Tem mas para mesmo. quem serve a Deus é fogo vivo, é vida, é tudo, né? Então é isso. É muito bom ver que é possível alcançar todas as potencialidades que Deus colocou na gente aqui, que a gente pode beirar, sabe? A plenitude. Essa formação é isso. Se a pessoa entrega ela é beirar a plenitude por aqui, é beirar a plenitude sobre essa terra. E aí, Legal, cara. é o meu resumo a isso. Vai, Ai, que linda. vai com fé, vá com humildade, vá com o copo vazio e aguente os tapinhas, né? Porque quando a gente chega, a gente tá muito autorreferente ainda, a gente tá muito sabichão ainda, sabe? Mas vá com humildade, que a transformação ela é incrível, é incrível. É isso que eu tenho a dizer. Muita gratidão por tudo, assim. Gratidão parece até pouco, né? Assim, diante da transformação, diante da mudança. Poxa vida, eu fui num restaurante depois do quê? De 16 anos de casada? Eu consegui Nossa, ir no restaurante, sabe? 16 Sair anos. com meu marido, sabe? Consegui sair com meu marido e comer junto, sem passar mal, sem ficar, ai, sabe? Aquela coisa, ai, tadinha, ai, meu Deus, não, só vai viver tudo que Deus deu, que Deus ofereceu, que Deus permite que a gente viva sem medo, sem culpa e com sabedoria.
e sem tudo virar um problema, sem tudo Nossa. virar uma dor. Não, eu só vai e faz, só vai. Ai, que linda, maravilha, Noemi, É só maravilha. viver mesmo, Felícia. É só vivendo, é só vivendo. Eu posso falar um monte, as outras Difícil amigas, os outros amigos descrever, vão né? falar um monte. Vai parecer loucura, vai parecer que você tá pagando aí um Vai pix pra nós. aparecer. A Telísia tá mandando pix pros alunos. Só vai e vive, meu filho. Vai e vive, vai e sente. Está por conta aí. Eu me responsabilizo por mim, para falar que sim, é verdade, é real. Vivi, me transformei, comecei a vida de novo, coloriu, sabe? Coloriu, No preto e coloriu. branco, tava no preto e branco, coloriu, louvado seja o bom Deus. Nossa. E Teu é marido isso. deve estar feliz, né? Ah, Teu ele marido, tá, ele essa tá, a mudança. transformação tá grande, sabe? E em pouco tempo, né? Porque há muito É. tempo de luta, ele vem um sofrimento também, Então, né? para ele também não foi fácil, né? Todo esse tempo. Ver uma esposa nessa condição, na condição que eu tava e tudo, e tentando de tudo, e chegou um ponto que já era só eu e ele mesmo, assim, sabe? Então, assim, ele tinha muitas vezes que ele falava, eu queria fazer alguma coisa para tirar essa dor de dentro de você, É, eu olha, fazer. acho que todo marido tinha que dar essa formação para a mulher, né? Vão ser mais felizes, viu? Vão ser muito mais felizes. E eu tô falando assim, do básico mesmo. Até no básico vão ser felizes, sabe? É. Então é isso. Façam. Marido Legal. seja presente para suas esposas, você que está em transição de carreira, você que está no serviço que você achou que seria dos seus sonhos e você está vendo que não é aquilo, faz também, porque é isso. Legal. Engraçado, né? Não é um conformismo, né? Não é um Não, conformismo, é uma não. evolução. É É uma evolução. evolução. É você É. entender. Você não vai ficar feliz com o que você tem porque você está conformado. Você vai ficar feliz com o que você tem porque você sabe que sempre tem algo maior, que tem algo maior. Exatamente. Não é o ficar feliz de aceitei como está, é o ficar feliz de vou mudar a porra toda, entendeu? É Né? isso, é isso. E ter ferramenta para isso, né? Porque Exatamente. você fala, você lê, não sei o quê, e assiste o jornal, e lê a série, que parece que vai transformar, né? E vira só ruído. E vira só ruído. A formação não, a formação vai vivificando. Vai vivificando. Se você for lá de copinho vazio mais uma vez com Vazio. fé e com humildade, isso vai vivificando. É o único conhecimento que eu vi realmente na minha vida que teve movimento, que não ficou É, só aqui, cara. só no Isso ouvido, só é teve movimento, teve resultado, teve cura. Teve cura. engraçado. Isso eu ouço muito também de gente que já tem alunos que atendem há 7 anos e falam a mesma coisa. Até uma aluna que ela falou assim, acho que ela vai vir fazer a live. Ela falou, Uhum. Telísia, eu nunca mais vou precisar fazer nenhum curso de terapia. Psicoterapia é só o seu. E Foi nunca, o mais, último. e nunca mais vai precisar fazer terapia. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Acabou, acabou. Nunca É. mais. Sem Exatamente. atender, resolvi meus problemas, sem resolver o problema dos outros, acabou. Porque assim, o corpo físico vai estar condicionado a essa terra, vai sofrer, vai ter dor, vai ter perda, vai ter. Mas aquilo que já está dentro de você vai te dar força para tudo. É o que eu te falo, eu tenho dor. Um dia que eu não. Eu assisto a aula de pé sentada e aquela coisa, e eu tenho dor. Só que é uma coisa do físico. O emocional, o espiritual, Outra tá coisa. 10 de 10. E eu posso, sim, eu me dou o luxo de eu tô triste, eu tô mal, eu vou chorar aqui um cantinho aqui e tudo. Só que eu já sei que tá solucionado. É só a minha carne ali que tá sofrendo ali, mas por dentro, assim, no meu espiritual, eu sei, já tá É outra resolvido, já tá coisa. certo. Já, né? É, Então é isso, é isso. é uma condição superior de sobreviver, não é sobreviver, é viver, de existir. Uma condição superior de existir assim na Terra e de agir. Você É, pensa, a pior coisa que tem para essa carne aqui é a morte, é perder os da gente, quem a gente ama e tudo. E com isso dentro da gente, né? Com tudo isso que a gente aprende dentro da gente, a gente sabe que a morte é daqui para ali só, que não é o fim. Já pensou, o concordo. pior é a morte, e a morte não é o fim. E não é só eu falar aqui porque eu sou cristã, porque é bonitinho, porque eu Não, aprendi. Não, é uma coisa, é uma verdade interna, é uma coisa que tá ali em você, que tá enraizada em você ali, que faz parte de você agora. Faz sim, parte de você sim. agora.
Então, assim, a Sim. formação se você tem a sementinha, a formação vem com o solo preparadinho, na sementinha, e a Telísia chega ali com a água e a sementinha vai brotar e vai florescer e vai sim. Se você chega, se você tem a coragem, se você tem a vontade de chegar até sem semente, também planta sementinha. É, exatamente. Sementinha ali, vai receber o solo, vai receber a água e vai florescer. É, Então, é isso. É isso. Né? O que eu muito posso legal. falar mais, né? Além disso tudo aqui, né? Ai, ai, não, muito Essa gostoso, Noemi. maravilha, essa maravilha, viu? Bastante. Compensa parar de comer uma pizza, compensa, sei lá, ficar sem comprar roupa, né? Ficar sem comprar roupa, compensa. É, eu sempre falo, né? Não preciso comprar tanta Compensa. brusinha. Você gasta R$ 300 com brusinha por mês, né? Depois da formação, você vai sair com um vestidinho de viscose, uma rasteirinha e vai se sentir a mulher mais plena da cidade. Exato. A autoestima vai estar lá em cima, nada bala, né? Vai, porque isso daqui é só daqui mesmo, é só daqui Nada mesmo. bala. Quando eu puder estar lá no salto, eu vou estar, e se eu precisar, e se eu ter a necessidade de ter que ir com o chinelinho, eu vou, porque É isso mesmo. eu vou carregar, vai estar aqui, ó, vai estar aqui dentro. Não vai me abandonar, não vai me deixar. O Deus lá do Labutã e o Deus da Havaiana vai estar comigo onde eu for. Ele vai ser Deus lá na Gucci, vai ser Deus lá na Havaiana, na Grendene, do mesmo Sim. jeito. Vai estar dentro de você do mesmo jeito. Só vai, querida. O melhor você já tem. Só vai. Ai, ai, que legal, gente. É isso aí, cara. Obrigada, Noemi. Gente, se eu conseguir, se a Noemi conseguiu, isso aqui é possível para todo mundo, tá? É isso aqui que eu queria mostrar, que isso aqui é possível para todo mundo. Quem quer continuar essa transformação, quem quer. Continuar não, né? Quem quer experimentar essa transformação na vida, tá? Tem ali o link na bio, pode chamar ali, tem o link Dúvidas Academia Aperon. E Noemi, nossa, é uma delícia conversar com você, Noemi. Muito obrigada. Foi muito Obrigada, eu bom. que agradeço. Sempre, sempre, Foi muito sempre. bom. Obrigada, E tá? Foi muito ótimo. Foi ótimo. adorei, adorei. Conta comigo, estamos em contato aí, tá? Precisar de Sim. mim, pode me chamar, porque eu gosto de gente assim, ó, faca na caveira, aí eu ajudo. Eu gosto de ajudar a gente faca na caveira. Eu agradeço por tudo. Deus continue te Tá bom. abençoando. Que Deus, Amém. através de você, alcance cada vez mais pessoas. Que esse exército cresça cada vez mais. Amém, E amém. mais pessoas sejam alcançadas. Porque é uma transformação na vida, na mente, é uma transformação espiritual. E eu acho que é impossível uma pessoa chegar, aprender tudo isso, conhecer tudo isso e voltar a ser o que era antes. E não, acho que é impossível uma pessoa. Não vai nem querer, não vai. Eu tava pensando, meu Deus, e quando terminavam cortar o meu acesso, a minha preocupação já tá, não. O que eu vou fazer da minha vida? Eu já tô desse jeito, tá? Não, mas tem a renovação anual e Ah, é? e é por um preço muito mais em conta. A Ah, renovação não, anual, minha filha. não, não Saber dá, não? não dá pra Porque, ver mais cedo, não. porque aquilo ali é para ser infinito no Noemi. Tudo que eu aprender, eu vou levar em aula para lá. Tudo que eu aprender, eu vou levar em aula para lá. Eu também estou sempre estudando, pensando, meditando. Todas as aulas que eu vou fazendo, aquela formação ela começou com 90 horas a aula de aula. Agora ela já deve estar com umas 130. Por quê? Porque eu fui acrescentando mais e mais e mais, sabe? Então tem uma renovação anual, que é acho que é metade do valor. É bem mais em conta. Vamos ter que ter um jeito aí, Então, porque não dá, não. estamos juntos para sempre. Mas tá bom, Beleza. Bom, Obrigada pela oportunidade. tá. Obrigada, Obrigada. não só por essa, né? Mas desde o começo. Obrigada por tudo, por ter se dedicado a isso, por ser esse objeto de transformação, né? Na vida de tantos, né? Essa mudança que realmente falta palavra, tem hora, Não tem viu? muito, né? Falta, porque é demais, é demais. Parece que palavra não vai alcançar. É, Porque o sentimento, a gratidão, a felicidade, o alívio, a leveza, o enxergar Deus, o ver Deus em tudo, o sofrimento não ser mais um problema sem fim, a dor não ser mais um problema sem fim, a morte não ser mais um problema sem fim.
Tá tudo É, resolvido. que bonito isso. Tá tudo resolvido. Ai, que linda. Obrigada, Noemi. Obrigada mesmo. Foi muito gostoso, tá? Então é isso, gente. Para quem quiser também experimentar essa coisa que nem tem palavras para a gente descrever, entra em contato ali. E Noemi, tamo junto, tá? Conta Tamo comigo, junto. tá bom? Obrigada, Denise. Beijão, pessoas. Olha, quase 2 horas de live, Noemi. Nossa Senhora. Tchau, tchau, Denise. Ai, ai. Então tá, beijo, gente. Tchau, tchau.